Mas esse local, ele de certa maneira, apesar de estar dentro da cidade, ele está num novo loteamento e ainda não chega ônibus, não tem quase casa lá próximo. Aí eu falei, eu posso Tá pegar isolado. isolado. Então, eu posso pegar um ônibus e transportar essas famílias e acontecer o posto de assistência. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast preferido de Brasília, Brasília do meu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui agora, não te custa nada, é só apertar aqui no inscreva-se e clique no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica na 202 Sul, na Asa Sul aqui em Brasília. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia aí do sofá da tua casa, fazer o agendamento do serviço que você precisa, vai chegar lá e ser atendido no horário, numa estrutura de muita qualidade, um atendimento de primeira. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. Muito obrigado pelo apoio. E hoje aqui no nosso podcast a gente recebe dois homens que decidiram não desviar o olhar da rua. Rudino Rodarte é engenheiro civil, empresário e idealizador do ônibus expresso Caridade, um homem acostumado a construir obras de alto padrão, mas que encontrou nas ruas uma missão ainda maior: reconstruir a dignidade das pessoas. Ao lado dele, William Zoccatelli, com mais de 20 anos de tradição no comércio aqui do Distrito Federal e uma caminhada silenciosa no voluntariado espírita. Hoje nós vamos falar sobre caridade, moradores de rua, abandono, dependência do governo, sociedade civil e sobre uma pergunta que incomoda a muitos: o que cada um de nós pode fazer para quem decide, para quem a cidade finge que não vê. Isso está cada vez mais aos nossos olhos aí nas ruas de Brasília. Então é um episódio super importante. Nos acompanhe até o final. Rudine e William, muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz de tê-los aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindos. Nós que agradecemos, né, William, Isso, pelo incrível convite, estar recebendo, de estar aqui nesse nobre lugar. Fernando, imagina. é, eu aprendi isso com meu pai. Eu sempre gosto de usar ele de exemplo porque ele que começou todas essas atividades na nossa família há mais de 40 anos atrás, que é uma história bem interessante para a gente estar abordando também, toda essa estrutura. Mas dentro da nossa doutrina e da tradição dele, sempre que a gente vai começar alguma coisa que fala de Jesus, ou de maneira geral, a gente faz uma oração. Podemos fazer uma oração Sem rapidamente? dúvida alguma, te agradeço muito. Vamos fazer. Então, nestes momentos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por estar aqui neste momento, falando da sua tarefa e do seu trabalho, e pedimos o amparo espiritual para que abençoe a todas as famílias que estão nos ouvindo neste momento, a todas as pessoas que chegam até este podcast, até este evento, que a sua vida possa ser mudada, transformada para melhor, o seu emprego, o seu trabalho, a sua empresa, a sua família, e que as bênçãos do Mestre Jesus sempre possam estar junto de ti. Graças a Amém. Deus, Deus seja louvado. Amém. Muito grato. Muito grato. Não à toa nós nos encontramos, Rudine. Eu e o William. Eu estava divulgando o podcast lá no CA do Lago Norte, É, né? E é muito engraçado. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que as almas que têm afinidades, elas vão se encontrando ao longo do tempo, né? E foi assim com várias pessoas nesse podcast, e foi assim com vocês também. Por isso que eu fico feliz que vocês estejam aqui e a gente contar essa história muito importante. E legal você falar do teu pai, porque a família é super importante, né? A base da sociedade. E ver tua gratidão e teu respeito pelo que teu pai começou a construir e que conseguiu transmitir para você é muito legal, porque eu já perdi meu pai, e quando a gente perde o nosso pai, que a gente olha para trás e percebe, pelo menos comigo foi assim, e a gente percebe tão importante que era o nosso pai, né? sim, E que às vezes a gente nem aproveitou tudo que podia ter aproveitado com os nossos pais. Então, vocês aí, quem tiver os pais vivos, aproveitem seus aproveita ao pais, máximo. retirem aí todo o conhecimento dos seus pais para você continuar mantendo
essa tradição na tua família, né, de caridade, de ajudar o próximo, de respeito aos mais velhos, né? Enfim, uma série de questões aí importantes para a gente ter uma sociedade saudável. E foi teu pai que começou o Expresso Caridade? Não, e também não fui nem eu e nem o William que começamos com essa história, por isso que ela é uma história. Quer dizer que o fundador não está aqui? Não, Eu não achei está que aqui. estava, então nós vamos ter que gravar outro. Não, não está aqui. O Expresso Caridade é a reunião de alguns amigos em que, olha, essa contextualização é melhor contar a história de como que está hoje o Expresso e o porquê. Por favor, Eu do jeito estava, que você achar melhor. eu estava de férias, lá na praia, coisa maravilhosa, curtindo o meu primeiro dia de férias. Aí o doutor Ciro me ligou. Você é o Rudine? Sim, sou o Rudine, você tá me ligando? Não, é porque eu recebi a sua indicação e me falaram que você resolve mesmo as coisas, que eu tenho a construtora Aham. e era uma problemática relacionada ao corpo de bombeiros. Aí ele falou, doutor, porque ele é advogado. Falou, não, preciso que você resolva. Eu falei, olha, eu estou no início das minhas férias e você tem um prazo legal de cumprir a exigência da notificação e não vai dar tempo hábil para eu retornar e fazer essa atividade. Aí ele, não, eu quero que você resolve para mim. Eu falei, ué, mas tem gente aí que pode resolver. Aí ele, não, é você. Eu falei, não, então tudo bem, dia tal retorno e você me procura. Deu o dia, quando eu cheguei em Brasília, ele me ligou. Nem eu, assim, né? Nem eu tinha essa impressão de que ele retornaria por conta desse prazo. Ele me retornou e ele foi até a minha construtora e a gente começou a conversar sobre a situação dele e tudo. Aí ele tocou no assunto, você é Rudine Rodarte. O seu pai é o falecido João Rodarte, da Alta de Souza, que é um centro espírita lá em Taguatinga. Esse centro espírita tem uma história, tanta história, que aqui vai 3 horas facilmente de... Nós temos todo o tempo do mundo. E Mas o foco é o e Expresso, né? expressa É. caridade. E por conta desse histórico do meu pai, porque a gente tem um lar de mães lá na sociedade, onde a gente abriga há mais de 30 anos mães que iriam abortar e são expulsas às vezes de casa, uso de drogas, e aí tem toda uma movimentação e a justiça manda para que a gente possa cuidar neste lar. Já nasceram mais de 1.000 crianças neste lar que possivelmente seriam abortadas. E nós cuidamos da gestante durante todo o período e, posteriormente, também organizando toda a vida da gestante, transformando realmente não só a vida da gestante, como da família que está envolvida. Em muitos casos completamente gravíssimos, né? De pedofilia, de tudo quanto é jeito, a gente abraça com muito amor e muito carinho. Mas não é o foco da conversa. Mas por conta desse trabalho em que ele desenvolveu, junto de uma equipe, eu estou colocando ele porque ele estava na presidência, Sim. mas isso é um trabalho voluntário, aonde almas nobres com corações bondosos fazem parte deste trabalho, e com isso pode acontecer. E ele, conhecendo, ele falou, olha, eu sou presidente da Casa do Caminho, que fica na QNL, nós temos por volta de 400 crianças na creche, totalmente gratuita, e abrigamos na nossa casa lá por volta de 30 crianças. E eu estou com uma situação assim. Existe um, um lar de velhinhos lá em Águas Lindas, em que uma senhora pegou todas as economias, pegou um lote de 10.000 metros quadrados. Aí ele foi me contando. Bloquetou, construiu 2.000 metros quadrados de construção. Mas não é só 2.000 metros quadrados de construção. Tem toda uma estrutura. Então, tudo murado, cerca elétrica, câmera, sistema fotovoltaico, 32 quartos Uma montados, baita estrutura. tudo montado. As máquinas de lavar são maiores do que eu. Tem uma para lavar, uma para secar e uma para envelopar. Por quê? Ela abriu uma instituição esperando contar ajuda do governo, com toda a legalidade, tudo. Deu entrada no procedimento junto à prefeitura
E aí eles simplesmente mandaram. Ela pediu 10 velhinhos de grau 1, porque são 4 graus. O grau 1 é aquele idoso que se mantém tranquilo. O quarto é aquele que é acamado, que precisa de um enfermeiro quase que 24 horas por dia. E aí imputaram uma responsabilidade nela de 60 velhinhos de uma só vez, de grau 4. E o que que acontece? O velhinho está deitado, tem que ter 7 jogos de cama, Pra porque ficar ele trocando. defeca, faz as necessidades ali, virando. E isso virou uma loucura, Eu loucura. imagino. E ele contou essa história para mim. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é a gente nunca fala não. Primeiro a gente vai, analisa, verifica e vê o que pode ser feito. E eu descobri que ao longo desse tempo, que estava mais ou menos 5, 6 anos fechado, você vê tudo, área para médico, para dentista, área para oficinas, tudo fechado, sem ninguém assumir. Os que queriam, ela não sentiu firmeza, porque poderia trazer algum tipo de risco para ela. E eu olhei aquilo, levei alguns amigos que também têm instituição para ver se assumia, porque é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no meio da caridade, seja qual for religião, voluntária, até mesmo que não tenha religião, é com a vaidade, porque a vaidade derruba o caboclo. O Uhum. cara acha que ele é o tal, e aí é onde mete os pés pelas mãos, e tem toda uma problemática em cima disso. E eu refleti bastante, né? Será que eu vou... Aí, lá perto de nós, existe um centro espírita chamado Irmã Dulce. Nós atendemos entre 200 a 300 famílias por final de semana. Tem atividade todos os dias, tem atividade de pintura, violão, atendimento aos jovens, às crianças. É uma baita instituição que precisa também de muita ajuda para manter, porque a gente não tem nenhum financiamento governamental nem nada, é só voluntários e todo mundo anda muito arrochado. E lá perto nós tínhamos um chamado que é um posto de assistência, que é chamado Irmã Sheila. E aí, a base do posto de assistência é como se fosse o centro espírita, que acontece durante toda a semana, mas ele acontece um único dia, num domingo pela manhã. E o coordenador de lá, que chama o Germânico, você veja o tanto que a história é Grande, é. grande. Isso que eu Eu tô tô talhando ela explicando para chegar para no Expresso chegar, para Caridade. vocês entenderem do Expresso Caridade. E aí, nessa situação toda, que estava fechado o posto de assistência, o irmão Sheila, 50 famílias sem ter o amparo aí. Então, nós pegamos e eu fui buscar os amigos. Olha, essa instituição está fechada, levei presidente de centro espírita, levei outras pessoas, e ninguém encarava. Eu falei, cara, isso aqui não pode ficar fechado assim. Eu vou funcionar nem que seja um posto de assistência. Mas esse local, ele de certa maneira, apesar de estar dentro da cidade, ele está num novo loteamento e ainda não chega ônibus, não tem quase casa lá próximo. Aí eu falei, eu posso Tá pegar isolado. isolado. Então, eu posso pegar um ônibus e transportar essas famílias e acontecer o posto de assistência. E aí comecei a matutar isso, a conversar com as pessoas. E aí nós temos um evento mundial, internacional, chamado Concafras. Hoje nós estamos presentes em, acho que era, até a última contagem, acho que era 48 países. E meu pai fez parte dessa disseminação no mundo, desse trabalho voluntário. O que é essa Concafras? É a confraternização dos trabalhadores voluntários da campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então é um evento que nós fazemos em todos os carnavais, onde nós reunimos voluntários, e esses voluntários passam o período do carnaval estudando e fazendo caridade. Então a pessoa quer ter um lar de velhinhos e quer entender mais ou menos como que funciona, lá vai ter um curso de lar de velhinhos. Ah, eu quero ter um lar de mães, eu quero ter uma escola religiosa, confessional. Lá tem os cursos específicos. E sai para a prática para fazer. E aí, desde a criança até o idoso, nós fazemos as práticas. Saímos para a rua. E esse evento internacional, ele nasceu com o Ninfo de Paula Correia, que ele estava junto de um outro rapaz, que eu esqueci o nome agora. E eles faziam a campanha do quilo. Ele foi um dos fundadores da campanha do quilo, que é você sair pedindo alimento para os Uhum. pobres. Só que ele achava que aquilo ali não
não resolvia, porque o que muda é Jesus. Você Sem quer mudar de dúvida. vida, é Jesus, Sem não dúvida. tem conversa. Até mesmo para o ateu que não acredita, quando ele pega o Novo Testamento, porque o Velho Testamento a gente tem que deixar, é só um efeito histórico. O Novo Testamento, que é Jesus de fato, ele é o maior filósofo que teve, o maior médico. Então, as saídas que ele tinha diante, quando ele era tentado pelos fariseus ou pelos doutores, não tem ninguém na história que tem tantas morais. Tanto que grandes pensadores hoje, até alguns filósofos, maqueiam o que Jesus disse, falam e ficam famosos, mas sem demonstrar que é Jesus, Baseado em Jesus, né? baseado em Jesus. E aí, diante disso, é uma história bem Mas bacana, quem conhece a história de Jesus consegue fazer essa conexão, né, desses o que filósofos estuda de, com o que isso. estuda de O que fato, estuda de fato, que que vai a não é fundo na fanático. história. Isso. Isso, que estuda de fato. E aí, isso é uma particularidade que poucos conhecem, que é muito bacana, porque envolve o Chico Xavier. Uhum. E ele fazendo essa campanha, levando a mensagem espírita. E ele era médium vidente. Médium vidente é aquele que vê os espíritos desencarnados, porque nós somos espíritos que estamos na carne. Então, ele viu os desencarnados, seriam os mortos, né? Que não estão mortos, que estão Sim. muito vivos. Na nossa doutrina é assim. Só que eram Os os mortos piores. somos nós, E é isso. né? Onde é que Para estão Jesus, isso? Onde é inclusive. que estão os apóstolos? Onde é que está Jesus? Onde é que está todo mundo? Tá de lá? Então isso aqui é um pequeno momento de uma vida. E aí nesse momento que ele ia fazer esse trabalho voluntário, ele viu os piores espíritos possíveis, aqueles que botavam medo em qualquer um. Qualquer exorcista ficaria com medo ali daqueles espíritos. E ele não entendia o porquê. Eu estou fazendo a oração, eu estou lendo o Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado no Novo Testamento, só que é comentado. Então ele lia o Evangelho, fazia a oração, toda uma preparação. E esses espíritos? Só que ele via sempre uma negra, baixinha, andando junto e conduzindo esses espíritos. E ele, encucado com isso, fez uma carta para o Chico Xavier. Mandou essa carta lá para o Chico Xavier, querendo saber o que ele estava fazendo de errado nesse negócio. E diante dessa situação, de ele verificar, o Chico respondeu. O Chico recebia Milhões milhões, de não era cartas. milhares, não, era milhões de cartas. Uma loucura. Ele é o maior escritor da humanidade, o que mais tem publicações de diversos temas possíveis. Se eu não me engano, ele tem 470, não sei se é 478, 480 títulos, de tudo quanto é jeito. E realmente ele foi um missionário de Jesus, o Chico Xavier. Sem dúvida. Assim como outros que nós temos, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, né? Então ele foi realmente um missionário. E ele respondeu. Bezerra respondeu através dele, pela psicografia, que aquele espírito, ele se chamava Alta de Souza. E que ele levava, que ela, que é uma poetisa do Rio Grande do Norte, que ela levava esses espíritos para poder aprender o amor, porque eles eram extremamente orgulhosos. E eu não sei se vocês que estão nos vendo aqui já pediu alguma coisa para alguém. Olha, dependendo da situação, é muito difícil. Agora você imagina isso ir para pedir para um conhecido. Agora imagina você ir pedir para um desconhecido. Então a gente sair no domingo de manhã, bater a porta, palma na casa dos outros, pedindo um alimento para o outro, sendo que você tem em casa, olha, quem é orgulhoso, isso é um sofrimento tremendo. A começar quem como é que fala? William, acanhado, é tímido. 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 Isso é tenebroso você se expor dessa maneira. Sem dúvida. Então esse espírito, ele começou, e aí esse movimento da Concatras, a gente é internacional, e a mesma didática que nós utilizamos aqui, utilizamos no mundo, que é o quê? A caridade. A nossa base é a caridade. Porque ela que verdadeiramente nos transforma como ser. Olha, a gente está na rua, o que mais nós temos são apenados ou penados fugitivos que conhecem a Bíblia extremamente decorado. E pela maiêutica, igual Jesus utilizava, igual foi o caso do bom samaritano, onde você tinha o doutor da lei, você tinha o sacerdote e você tinha um samaritano, qual que seria salvo?
Então não adianta você falar de Jesus, pregar Jesus e estar cometendo vários crimes. E achar que lá no final, eu aceito Jesus e fui salvo. Não. Também não Porque adianta muita gente acha isso, que basta você aceitar crer, Jesus, crer em aceitar, Jesus, que você pode fazer o que você quiser aqui nessa vida, tá que tudo você certo. vai ser salvo lá no momento do juízo final. Isso é um grande engano, viu? Na nossa doutrina, a gente é uma crença nossa. A vida ela continua. Qualquer sofrimento que você esteja passando é temporário, é momentâneo. Então, a vida sempre vai continuar até o momento que a gente não precisar retornar aqui. Não só aqui, também como em outros planetas. Porque quando Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas, não eram casas físicas, e sim planetas, constelações que nós temos aí. Se você pegar só a Via Láctea, a quantidade de estrelas como o nosso Sol, porque muita gente não sabe o que é uma estrela. Uhum. Acha que o Sol é uma coisa e a estrela é outra. Você pode reunir todos os grãos do nosso mar, da Terra, que não dá quantidade de estrelas na nossa galáxia, que não é uma das maiores. A Andrômeda é muito maior. Tudo está vazio? Tudo está. É só uma. E essas revelações, você não acha que vão começar a acontecer? Não sei se vocês acompanham, tá uma história aí que o governo americano está começando a soltar contatos Sim, com são. seres de outros planetas, Isso. alguns tipos de seres que já foram identificados pela humanidade, e que esse contato vai ser cada vez mais recorrente a partir, não sei se do ano que vem ou desse ano. Sim, tem muita informação como essa. É natural que com a liberdade que ainda temos na internet, isso aí esteja sendo Publicar, divulgado. publicado. Tem muitos relatos brasileiros. A FAP também liberou um caminhão de vídeos, um caminhão de material relacionado a esse assunto. E nada mais lógico, né? Sim. Hum, Eu tô para entrevistar aqui um ufólogo aqui de Brasília, Thiago Tiquete, que a gente se encontrou por um acaso também. E ele tem até um. Agora ele está participando de um programa da History Channel, chama Esquadrão UFO. É um cara super conhecido no mundo da ufologia, já tem 16 livros publicados e tal. E nem sabia que em Brasília tinha uma pessoa atuando nisso. Mas enfim, é outro assunto, né? A gente Não, está fugindo então, aqui do nosso. é porque essas histórias dão um contexto para justificar o porquê do Expresso. Sim. Então a gente tem a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a gente tem o Lar Maria de Nazaré, Então o Expresso começou para transportar as pessoas lá é para isso esse aí. local. E eu estava nesse congresso mundial lá em Paracatu, e aí eu encontrei um dos fundadores, porque são vários amigos. Eu posso estar citando aqui o Paulo, que era o dirigente, aí tem a Ivone, tem o Espíndola, tem o Francisco, que ajudou, tem o Haroldo, tem muitas pessoas que se eu for comentar aqui e esquecer, vai dar ciúme. Então, para É, isso não acontecer, então assim, é um grupo que se denomina Pascal. Esse Pascal, ele é uma atividade que acontece nos domingos, mudou o dia. Aí eu comecei a fazer parte também desse grupo. Minha vida já é assim agitadíssima, tanto na esfera profissional quanto na esfera de caridade. E eu ainda arrumei mais isso para minha cabeça, que era no domingo, né? Porque eu já tinha deixado de ir uhum, em Águas Lindas no Irmanduce, que o William também, ele frequenta. O William é meu braço direito aí, uhum. esquerdo, tá junto comigo, a Betânia e outros, em outras atividades também. E comecei a seguir. O que que era esse Pascal? Primeiro, vamos voltar lá no Congresso Mundial. Aí eu conversando com as pessoas, vou abrir talvez um lar de velhinhos, talvez eu vou abrir uma casa-lar. E fui conversando com as pessoas que já tinham esse tipo de trabalho para poder entender. E que eu estava pensando em comprar um ônibus. Aí o Paulo chegou e falou: Rudine, o meu ônibus, o nosso ônibus, quando a gente fala eu, é sempre o Sim, grupo, tá? sim. Então, É o grupo do Expresso Caridade, que já não, existe. mas todas as atividades, não é uma, a gente não tem a personalidade de uma pessoa à frente, Sim. é o grupo, Uhum. tá? Então, porque ninguém faz nada sozinho, Sim, engana-se claro. aquele indivíduo que faz tudo sozinho. Então, naquela situação em que nós estávamos, eu conversando com ele, ele falou: Rudinho, o meu ônibus de certa forma está parado, porque a gente tem muita dificuldade com o recurso, e ele é seu. Você pode usar, um dia você compra de mim, de fato tive que comprar, e
mas eu só preciso dele às vezes no domingo, e aí tá tudo certo. Aí beleza, a gente ajeitou um ônibus, ele funcionava no domingo lá no Recanto das Emas. Você chega no Recanto das Emas, não sei se você conhece, Conheço. tem um Não a balão, fundo, mas eu não sei conheço. qual que é o balão, mas é um dos primeiros. Você sobe no balão e chega no fórum. Aí você passa mais à frente, eu achei que lá era a favela Taubaté, mas não é. Uma favela onde pegou até esses dias fogo, lá um monte de barraco. A gente foi até lá com o expresso oferecer o banho pro pessoal também. Uhum, Então, uma barracaiada assim que você não acredita que você está na capital do país, sim. com um 30 esgoto, quilômetros, né, aqui do é, centro. com esgoto a céu aberto, as crianças pisando no esgoto, aquela nojeira mesmo. E todo domingo pela manhã a gente montava 6 barracas grandes, 6x6, e fazia evangelização de adulto, de crianças, adolescentes, distribuição de sopa e um amparo aos que estavam lá à redondeza. E, enquanto essa atividade estava ocorrendo, o ônibus Expresso Caridade andava ali nas avenidas do Recanto das Emas até chegar na feira, eu não sei qual que é o nome da feira, é uma que fica bem mais lá para frente. Na feira, a gente sempre fala de Jesus, faz o evangelho e distribui a sopa e o banho. Então foi daí da necessidade do, do Lar Francisco de Assis, que é o nome lá, Obras Sociais, a Casa do Caminho Francisco de Assis, dessa necessidade que surgiu esse trabalho hoje. E aí, dentro da administração do Pascal, eu falei, já está na hora de vocês irem para um local físico, não tem mais motivo de ficar essa... Era uma loucura. Uhum. Nós temos um amigo, né, William? O Rui. É. Fala um pouco do Rui aí pro pessoal ver. Você tá muito calado aí, Não, né? continue Eu tô respondo. só esperando você responder para passar para ele. Faz a sua parte. E esse Rui, rapaz, ele é pequenininho, mas o coração dele, É gigante. assim, não tem igual. E do jeito que o coração dele é grande, ele acha que um ônibus também é grande. Ele Quer metia botar 100 pessoas no ônibus. Não, pessoa não, cadeira, mesa para as crianças. Botava 40 mesas, cadeira, aquela confusão, mas assim, tudo dentro do ônibus. Então você imagina, descarregar, montar acampamento, desmontar de novo, botar dentro do ônibus. Quase que só o motorista que eu ia ali dirigindo um ônibus. Aí é outra coisa, eu não tinha carteira D. Eu tirei a carteira D Depois. depois dessa situação, porque no voluntário é assim, é o dia que o cara quer, não é o dia que você quer. E para eu não ficar na mão, eu falei, quer saber? Não vou ficar dependendo não. Meio mundo de gente fala que tem carteira D, mas ninguém dirige na hora que você precisa. Fui lá e tirei a carteira D, para não ter esse perrengue de ficar dependendo dos Do outros. motorista. De motorista. E aí a gente ficava nessa luta, eles conseguiram. Aí eles funcionavam no domingo, passaram a funcionar no sábado. Eu não lembro qual que é a quadra lá, mas se procurar Pascal, Recanto das Emas, consegue localizar no Google. Então, eles funcionam todos os sábados pela manhã, atende a comunidade lá local, muitas crianças, pessoa assim, vulnerabilidade social tremenda. Uhum. Igual teve a nossa ação muito bacana. Tem sabe? muitos locais assim em Brasília, né, Rudi? Não é só ali para aquela região. Tem o acampamento Dorothy, tem o Sol Nascente ali, que tem alguns locais ali que são bem vulneráveis. Tem o Morro da Cruz lá em São Sebastião, todo o entorno de Brasília tem várias regiões nessa situação. Nós temos mais de 10 postos nessas regiões assim. E uma coisa que eu costumo dizer é que o brasiliense ele vive numa bolha. Sim. Ele não tem noção de como que de fato são as estruturas governamentais, as pessoas que estão vivendo em Brasília, as dificuldades que elas enfrentam a todo momento. Tem gente que não tem um chuveiro com água quente. Uhum. Quem dirá uma geladeira, uma Não tem TV. um vaso para fazer uma Não necessidade. tem vaso. A pessoa tem que fazer no meio da rua mesmo. Mora num barraco. E são coisas que as pessoas acham que isso aqui tá lá na África. Não, gente. Tá aqui do lado. É aqui. É. Brasília tem isso. Brasília tem isso. Então lá ajuda esse tipo de gente. Procura, é um trabalho voluntário de muito amor que busca atender as crianças. A gente até teve uma ação onde a gente levou a cultura, crianças que nunca tinham entrado no shopping. Levou o pessoal Acredita para nisso? passear e Algo que é gratuito, por medo, por não ter roupa. Aham.
E naquele momento em que a gente... Vergonha, né, de entrar no local. Vergonha, quem dirá no cinema. Então, ó, isso aqui foi um dos organizadores, eu tenho que dar parabéns a esse meu amigo, Vamos que... passar um pouco pro William aí. William, ó, Vixe Maria. não, deixa eu só concluir isso, conclui. rapidinho, para vocês verem como que tá a fragilidade. Nesse momento dessa atividade, se eu me emocionar, não, Não, porque o aqui negócio faz parte do processo. é doído. Então tinha uma criança lá que a gente chegou às 7, 8 da manhã e não tinha onde ter mais piolho nessa menina. Toda cheia de piolho a menina. Tudo quanto era jeito. Lá dessa região que eu te falei, do Uhum. Pascal. E a gente reuniu os amigos para fazer essa atividade. No Recanto das Emas. Não, para Onde é o levar no cinema? cinema. Ah, não, sim, mas dessa região. Isso, Fica ali dessa perto do região. Recanto das Emas. E aí nós, de imediato, procuramos roupa infantil, que é algo que a gente não coloca tanto no ônibus, porque o nosso Uhum. público é o público de rua. Uhum. Conseguimos uma roupa para ela. Já saiu uma outra equipe foi comprar medicação para ela. Ou seja, a gente não sabe quanto tempo que ela estava sem tomar banho. Então, naquele momento, 8 horas da manhã, já demos o banho nela. Aplicamos toda a medicação nela. Todo um carinho para que ela pudesse verdadeiramente ir para aquele momento. Isso é um momento inesquecível, porque ela nunca tinha ido no shopping. Uhum. Foi no cinema, foi pipoca, McDonald's. Os nossos amigos nos ajudaram, né? O grupo do McDonald's. Então, assim, é sempre a ajuda dos amigos, mas pode perguntar para eles, senão aqui eu vou e é uma atrás da outra emendando. Não, mas é bom saber essas histórias pontuais, assim, de pessoas com esse tipo de dificuldade, né? E como isso pode transformar e transformou a vida de algumas pessoas. Mas, William, por que você resolveu ser voluntário lá no Expresso Caridade? Ô, Caixeta, primeiro eu faço parte também da doutrina espírita, Aham. sou estudante, né, da doutrina, e o nosso lema lá é fora da caridade não há salvação, então sei. nós praticamos a caridade. E um dia eu estava lá em casa tranquilo e esse rapaz me ligou. Já somos amigos, irmãos, né? Aí ele me ligou falando: e aí, tenho uma proposta para te fazer. Tô com um ônibus aí, tu topa sair na rua para gente dar assistência às pessoas em situação de rua, banho quente, comida. E é uma pessoa que eu fico muito preocupado quando aparece esse tipo de trabalho, porque trabalho voluntário não é muito fácil de ser feito, não, embora as Tem muita pessoas achem. responsabilidade ali. E quando você pega isso aí, muitas vezes a pessoa abandona no meio do caminho e te deixa na responsabilidade. Aí eu falei para ele, ó, seguinte, se você não abandonar, tô junto. E marcamos a primeira. E na primeira já foi um grupo bom. Parte desse grupo está até hoje. O Expresso, ele é... Conversa, moço. Um grupo bom foi eu, ele, a Ivone Então, e quem mais? a 4 Bianca, pessoas. Não, o a Bianca chegou Matheus, depois. O Matheus, Matheus. Então, assim, umas 5 pessoas. A gente não tinha noção do Do que era do de que verdade o viria trabalho. para nós. Uma coisa é você fazer uma vez no mês, uma vez no semestre. Agora, semanalmente, o negócio é mais. Já começou semanalmente ou não? Começou uma vez por mês? Não, começamos por sempre foi semana. semana. Já A gente começou nem só- sabia e já Já caiu pra foi. dentro. Quando ele falou para mim que o ônibus ele ficava parado 6 dias da semana, só usavam no domingo. Então, que a gente poderia escolher um dia para usar. Começamos na quinta-feira e depois passamos para sexta e ficamos todas as sextas-feiras. Hoje ele já roda 2 vezes por semana. Todas as sextas-feiras na QNN 1/3 em Ceilândia e todas as segundas-feiras no Hospital de Ceilândia, lá no estacionamento. Então são 2 públicos diferentes, mas é um trabalho muito bacana de ser feito e foi assim que eu fui parar lá, auxiliando ele Uhum. e peguei amor pelo que a gente faz, porque ali você vê muitas histórias, né, das pessoas. Ó, esquecemos 2 pessoas importantes. A Margarida, Dona que é a nossa Margarida, que faz a sopeira, sopa, que é foi fundamental, também ela foi a primeira de todas, sabe? primeira. E a minha mãe que botou assim, o que precisar a gente tá junto. Que eu posso contar também a história que foi o Porto Seguro do meu pai, a minha mãe. Sem dúvida. Essa questão de sopa também. São histórias bem fortes. Sim. Mas continua, Will. E aí, assim, e com esse trabalho a gente vai pegando amor, viu, Caixeta? Porque você ouve cada história, então, assim, não é só a distribuição de uma sopa ou um banho.
É a dignidade, mas é o ouvido, você emprestar o ouvido. Cara, quando os caras chegam lá, eles pegam na sua mão, eles se esticam a mão, você pega na mão deles, os caras não acreditam que a gente está pegando na mão deles. Uhum. Porque eles cansam de falar para nós que quando chega, eles falam, pô, todo mundo pensa que a gente vai roubar eles nos carros. Quando a gente chega próximo, já fecha os vidros. E a gente só está com fome, só querendo comer alguma coisa. E, então, assim, tem muitas situações, tem muitas histórias bacanas. Já teve pessoas que passou por lá para receber do benefício que a gente estava lá e fez doação para nós, morador de rua. Uhum. Ele pegou, abriu uma sacola, deu feijão, deu lata de óleo. Ele virou e falou assim: eu ganhei isso aqui, eu não tenho onde cozinhar. Isso Cozinha aí aí, pro pessoal. ele vira e falou assim: isso aqui poderia ser moeda de troca, porque quando se dá produtos fechados para essas pessoas em situação de rua, vira moeda para o uso do Sim. crack, de qualquer tipo de droga, né? Uhum. Para bebidas. E ele chegou ali e falou assim: pô, isso aqui tem mais utilidade para vocês do que para mim. E pegou, tirou tudo que estava na sacola e deu para nós. Então, assim, você vê muitas histórias bonitas ali dentro e histórias tristes, né? O Dia das Mães do ano passado, por exemplo, tivemos uma história de uma mãe que já estava 4 dias dormindo na rua para tentar localizar o filho, para o filho poder passar o Dia das Mães com ela. Uma senhora magrinha, coisinha. Ela nem era moradora de rua, mas Não, estava lá para procurar o filho. e os moradores de rua dando toda O suporte, né? o suporte para ela, para que ninguém mexesse e tal. E ela falou: só volto para casa com meu filho, só quero que ele passasse o Domingo das Mães comigo. E ela procurando nessa luta, e foi lá, tomou um banho, comeu. Então, assim, tem muitas coisas bacanas no Expresso. Então, isso aí move a gente. Quanto mais você faz o Expresso, mais você pega amor por aquilo ali. E quanto mais você vê a necessidade da pessoa, daí, que nem o Rudine falou agora há pouco, quebra o orgulho, porque, assim, a gente tem em casa, mas é muito difícil você pedir para quem está para o outro, né? Uhum. Você tendo dentro de casa, você vai, ó, eu posso comprar um pão hoje e comer tranquilo. Agora, você ir numa padaria pedir um pão para o terceiro é muito difícil. Sim. Então, quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade. E aí a gente vai pegando esse amor, vai acostumando, depois você fica com aquilo na cabeça. Pô, mas as pessoas estão lá esperando a gente. Já está na Então, programação. hoje, o Expresso Caridade, ele roda na Ceilândia. Na Ceilândia. Segundas e Sextas. Isso. Como Expresso, né? Como Expresso, Isso, semanalmente. isso. Ele é utilizado para outras atividades também, Sim, também. Francisco de Assis. mas como Expresso Caridade, segundas e sextas, somente na Ceilândia. Isso. E quando a gente inventa alguma, que nem o caso do cinema, que foi uma edição extra que nós fizemos, aí usa, que nem o caso da Lá de favela que ele Belinhos. mencionou, que pegou fogo lá, aí pega o Expresso, vai ao Quem local. faz uma atuação pontual Isso, naquele aí nós momento procuramos, lá, naquele local. perfeitamente, procuramos atender diversas finalidades. Foi o próprio Ministério Público, uma vez que utilizou nós, né? Pediu para que o ônibus viesse para cá, porque os banheiros Isso. estavam danificados da estrutura aí que eles utilizam, e pediu para Que era nós. o Centro Pop, estava com problema e o Centro Pop não chamou. Foi toda a nossa roupa no único dia. Pois pediram o ônibus, nós levamos o ônibus com o nosso material, utilizaram. Enfim, teve boa utilidade, né? Isso. Sim. Não tivemos contrapartida de quem nos pediu, assim, falou assim, pô, vamos dar um apoio para isso, com uma roupa, com alguma coisa assim, que quando se trata de um órgão público, é o mínimo que a gente espera, é isso mesmo, uma troca. Não pedimos para outros, mas no caso desse aí, pede uma troca, porque estamos fazendo o trabalho deles, A obrigação né? que o Estado tem. E foi utilizado o nosso material, que poderia ser lá na Ceilândia ou em Taguatinga, quando a gente atuou também em Taguatinga. O ônibus iniciava, fazia Ceilândia e Taguatinga. Depois nós paramos e fomos só para Ceilândia, devido à demanda e as necessidades ser muito grandes lá, né? Mas assim, faz o trabalho, o próprio governo já usou, então, desse trabalho nosso aí. O que tem dentro do ônibus que vocês oferecem para as pessoas? Tem o banho? Tem um banheiro dentro do ônibus? É isso? São Não chega a ser o banheiro, é uma, como fala? box, 4 box. Isso, são 4 boxes que foram adaptados. Nós temos um sistema a gás que é alimentado, né, pela própria bateria. A gente coloca, é algo muito simples que qualquer um que quiser fazer, a gente pode ensinar, só nos procurar que a gente ensina, não há um grande investimento. Assim como também tem muitos ônibus que são baratos, que podem ser adquiridos. Então, a gente tem uma central de gás, tem 2 tanques de combustíveis que foram convertidos a reservatório, o próprio gás para poder alimentar, um conversor, porque o ônibus é 12 volts, converter para 220, e aí nós temos um sistema de bombeamento, que é um pressurizador, uma bomba comum de 1 cavalo,
se eu Uhum. não me engano, um cavalo, bombeia e aí esse sistema a gás ele aquece a água e a pessoa toma um banho quente. Então, assim, completamente traz a humanidade. E só que assim, ele além dessa adaptação que ele tem, e assim como armários e tudo para guardar as roupas, a gente não faz o assistencialismo, que é o que eu sempre deixo claro lá para o grupo. Porque o assistencialismo, ele alimenta a pessoa a continuar naquela necessidade em que ela está. Você não promove a mudança da pessoa. Aquele ditado, aquela história da vaquinha, que todo dia dava o leite, pererê. Mas se vocês estão sempre no mesmo local lá na Ceilândia, não incentiva isso? Não é um assistencialismo? Olha, Porque só as pessoas se são, repetem, são, né? sim, mas é uma grande diferença porque, como no local é um ponto, isso aí todo mundo sabe, não é uma novidade, de venda, comercialização de drogas, é uma das áreas mais perigosas de Brasília. Isso não é novidade para ninguém, então posso estar falando. A rotatividade é gigantesca, é ao Hum. contrário. São poucos os que retornam constantemente. Por quê? Alguns morrem. Já teve caso a gente tá fazendo atividade e o defunto tá logo ali na frente. E a gente vai fazendo, vai mudar a situação. Então a polícia isolou com as fitas e vida que segue. Então estava ali, a pessoa tinha falecido e a gente continuou a atividade ali com as pessoas, porque elas estavam com fome. Não é uma falta de humanidade qualquer coisa, porque Uhum. a realidade daquele indivíduo não iria Ninguém mudar. vai mudar. Então a gente permaneceu. Então a gente tem essa rotatividade, mas assim que o ônibus ele chega, primeiro que é uma festa. Ele já, muitos ficam realmente esperando e que eles ficam esperando, sabem que vão ser bem tratados, porque como o William relatou, normalmente esses grupos religiosos ou de não religiosos, que infelizmente tem muita gente que não quer falar de Jesus, Hum. quer fazer só a prática da caridade, mas sem envolver Jesus, eles chegam e só entregam, mais nada. Entrega e vou embora. Entregam e vão embora. Não tem esse contato humano que nós temos. Então a gente chega, convida as pessoas próximo do ônibus, fazemos uma espécie de roda e naquele momento a gente abre o Evangelho, fala de Jesus, comenta de Jesus e naqueles instantes, quando eu estou falando, porque às vezes tem outros voluntários, mas a maior parte do tempo sou eu que estou falando, eu busco fazer com que a pessoa se sinta mais valorizada, que ela de fato ela existe, porque muitos ali pela forma como a humanidade trata, e está correto, porque são pessoas que trazem muitos problemas para nós, que dormem na frente dos comércios, faz xixi, cocô, roubam. É uma realidade dura. Usam drogas, ele Usa alimenta drogam um ali. comércio ilegal. Isso. Então tem uma série de coisas, mas eles não deixaram de serem humanos. A gente não pode fechar os olhos e achar que isso um dia não vai acontecer com algum parente nosso, com um filho nosso, com um tio. Então, não é uma forma correta. A gente tem que abrir os olhos para o problema e buscar trazer soluções de fato que funcionem para aquilo. E naquele momento, a gente termina, nós alinhamos quando é possível, porque às vezes tem muitas pessoas ao redor do ônibus, na frente, e aplicamos o passe. O passe é uma oração dirigida através das mãos. Então, os apóstolos, quando eles invocavam o nome de Jesus, ali ocorriam as curas. E naquele mesmo momento, nós invocamos o nome de Jesus e através de movimentos com as mãos, alguns conhecem como reiki, mas o passe espírita, ele tem, pode-se dizer que ele tem um pouco mais de técnica, né? Que a gente começa a estudar magnetismo em Mesmer, 1800, até chegar nessas posições de mão. E aí, assim que termina, aí começa o expresso. A gente monta as mesas, monta-se os alimentos, aí tem vários tipos de alimentos, porque depende do voluntário. O que a gente sempre tem fixo como alimento é a sopa, Uhum. porque na sopa nós fazemos uma oração. Aí não pode ter carne e nem pimenta, porque interfere na questão da oração, que tem estudos específicos disso, de magnetismo. E após esse momento que a gente estabelece a sopa ali e o café, que é um negócio que eles adoram, aí depende do dia do voluntário. Nós temos uma voluntária que ela adora levar o bolo. Então, a Niege, ela sempre está lá levando o bolo. É uma festa esse bolo. Aí a gente tem organização, disciplina, fazem a fila.
mas se não tiver essa estrutura, essa escola que eu tive com o movimento Alta de Souza, não seria possível. Colocando só um parênteses, todos os natais nós fazemos o Natal com Jesus. Começa às 7 horas da manhã no Santa Guatinga, atendendo os moradores de rua, e vamos estendendo ao longo do dia. Por volta das 11 horas a gente está aqui na rodoviária, reunimos as pessoas e fazemos um posto móvel avançado, onde a gente leva os brinquedos para as crianças, presente de Natal, para os adultos, para as mulheres, fazemos o processo da evangelização, porque a gente não faz assistencialismo, a gente fala de Jesus e a ferramenta de atrair é o donativo, é a sopa. E depois que termina esse momento, que dá muitas pessoas, vários grupos se distribuem e vão para os hospitais de Brasília, para os albergues, orfanatos, lar de velhinhos, e vão fazer o Natal com Jesus no local. E a gente retorna às 19 horas e finaliza no Santa Guatinga com as prostitutas. Hoje eles ficam mudando o nome para tirar o sentido, para tentar ser menos banal que as do Job. Uhum. Então é um dia todo dedicado. Mas uma certa vez, uma mulher que queria se lançar a candidata, ela viu a nossa ação e quis promover. Muito bom. Todos têm que promover a caridade. Mas precisa fazer um certo estudo antes para não meter os pés pelas mãos. Então ela fez um banquete, realmente um banquete muito grande, uma mesa. Convidou a televisão na época para poder noticiar aquilo ali, para dar expressão para ela. Só que Como por se ela ela não fosse a ter... responsável por tudo aquilo ali, Não, ela era de desde sempre. fato a responsável. Daquele Não, momento. não no nosso, ela não estava envolvida com o nosso trabalho. Ah, sim. Ela fez uma ação à parte para não haver uma vinculação. E a ideia dela foi muito boa, porque nós temos que fazer o bem sempre. Sem dúvida. Mesmo que a pessoa esteja por vaidade ou alguma coisa assim, no final a pessoa está sendo beneficiada. Tem que fazer o bem sempre. Porque o jornal é só maldade. Uhum. Os filmes, vídeos, é só maldade. Então a gente tem que semear o bem até chegar um momento em que o bem vai dar verdadeiramente ibope. E aí, nesse momento em que ela estava com a ceia, você acha que quando a pessoa viu a televisão quis respeitar? Não. Partiu para cima dessa mesa e era morador de rua em cima da mesa pegando pedaço do peru e mastigando igual um animal, aquela confusão. Meu Virou um Deus. peteco, nem pôde publicar. Então assim, como a gente segue esses procedimentos, oração, eu coloco muitas músicas, o tempo todo a música está rolando. E não é música espírita, porque música espírita quem conhece? Então normalmente é música protestante, música católica, Padre Zezinho. São louvores. Você vai São colocando louvores ali para ir tocando. e a gente fica ouvindo e eles vão acerenando. As mentes deles vão acalmando. E com isso a gente tem a tranquilidade. Mesmo estando num local extremamente perigoso, no início eles achavam que nós éramos da polícia. Aí eu falei, vamos chamar, porque a gente sai, eu paro o ônibus, desce os voluntários e sai convidando os moradores de rua, os dependentes químicos. Eu falei, vamos lá, que eu vou chamar. Aí foi subindo eu e mais um que eu não vou falar, né? Que ele ficou com medo na hora. Aí a gente foi subindo assim. Aí 4 rapazes mostraram as pistolas pra gente, né? É Aí, perigoso isso. Você não acha? se você fizer o procedimento certinho, seja qual for a religião, dá certo. Porque isso é replicado em vários locais. Tem uma É uma técnica de É a abordagem. técnica de abordagem. Então, assim, quando eles viram que eu não recuei, que aí que eu fui para cima, eles dispersaram. É lógico, quando a gente vai sair, a gente faz oração, pede ajuda aos bons espíritos para que possam nos proteger, pede licença ao próprio ambiente, porque todo local está cheio sempre de espíritos, a gente está invadindo a área deles, mas a nossa intenção ali é ajudar. Se eles estão comercializando ou não, problema deles, problema do Estado, seja quem for. O nosso papel é levar o alimento, banho quente e, acima de tudo, Jesus. Então, são situações em que a pessoa não tiver a coragem e acreditar naquilo que está fazendo, na hora entra dentro do carro e vai embora. Oxe, eu vou ficar aqui, Sim, correndo Já risco de tomar um aconteceu, tiro. né? Já aconteceu de pessoas não ficar. Chegarem lá e ir Sim, embora fica com Não tem medo. estrutura emocional. emocional. Aí só te respondendo a pergunta, né? Tem o banho quente lá no ônibus. Saindo do banho, já tem as meninas que trabalham dentro do ônibus ali, que ao
observar as pessoas que vão entrar para o banho, ela já fez um raio-x completo deles, já sabe a estrutura física de cada um, então já está organizado o ônibus ali, então elas separam as roupas limpas, então é calça, camisa, meia, calçados quando tem, né? E saindo do banho, então eles recebem essa roupa, aí já descem, temos corte de cabelo lá no ônibus, né? O corte hoje ele está sendo na máquina, está sendo 01, mas tem promessa aí de vir um barbeirozinho ali cortar, ou aquele que quisesse vir fazer parte da equipe que venha Pra para ficar nos mais ajudar. caprichado ali o Porque corte. eles Aham. pedem muitos, chega com os cabelos bem compridos, né? Daí, pô, então eu queria fazer um corte assim, mas a gente não tem essa técnica, né? Então precisa. E depois tem a Tá sopa, faltando um voluntário barbeiro lá, tá então. faltando. Vamos ver se a gente encontra alguém aí que tá E assistindo. também tem a sopa, como o Rodine falou, os alimentos, né? Que nem a menina Liege, ela leva os bolos, mas tem auxílio a padaria de vez em quando fornece pães para gente, alguns mercados também fornecem pães. Então, não é toda semana que tem essas mesmas comidas. Tem vezes que nós temos dificuldade e só leva a sopa. A sopa nunca falta, graças a Deus. Mas de vez em quando levamos comidas diferentes para eles, né? Então nós temos, por exemplo, um amigo nosso lá em São Paulo, que uma vez ele abordou, virou e falou assim, pô, por que vocês não levam o que vocês gostam de comer para eles também? Eu fiquei, pô, beleza, né? Mas aí a gente Vou ter que fazer um churrasco lá, né? levar o que gosta é bem difícil, né? Porque tem demanda, tem custo, né? Mas ele nos auxilia muito, então de vez em quando sempre está inventando alguma coisa, é biscoito, é chocolate quente, agora mesmo a gente Tem um incrementozinho quando tem um voluntário disposto a sim. fazer a comida, a Porque fazer o o chocolate quente. voluntário não é só aquele que está ali à frente, nós somos a ponta de lança, tá? Ali na frente, tete a tete. Mas o voluntário vem lá atrás. Por exemplo, nós temos hoje um voluntário, para nós é fundamental, é especial. O Alexandre, ele só vai lá, faz a sopa e vaza. Ele falou assim: não, eu não quero se aparecer em nada. Ele só vai lá, faz a sopa. Ele tem o maior prazer do mundo em ir lá fazer a sopa. Eu acho incrível aquilo ali. Ele se dedica e agora ele está se dedicando 2 dias a semana, porque ele gosta da cozinha. Como é que vocês conseguem voluntários? Vocês saem Divulgando. procurando, Não, divulgando? Ou vai vindo naturalmente? parte dos nossos voluntários é tudo da Casa do Movimento Espírita, parte. E outras partes vão surgindo e entra no Instagram, entra no WhatsApp, pergunta como que faz para participar, daí colocamos como que é o movimento, né? Convida ele para ir uma vez para ver. Tem muitos que só vai a primeira vez e vai embora, porque nem o Rudine falou, chega lá, não tem estrutura para estar ali, né? E muitas vezes o voluntário está chegando, ele imagina uma coisa, quer muitas vezes, ele idealiza tantas coisas, mas não permite o movimento que a gente faz ali, não permite fazer muitas mudanças, né? É porque você Tem tem que que ter ser uma aquilo. estrutura emocional e psicológica muito grande, porque você vê aquela situação, às vezes a pessoa se sente culpada de ter Sim, uma vida estruturada, ter uma vida organizada e tá vendo aquela quantidade de gente ali na rua sim, todos os dias passando a mesma necessidade, porque vocês vão embora e aquelas pessoas vão ficar lá. continua. No dia seguinte, provavelmente elas vão estar lá, se não tiver uma outra ação do Estado aí ou de outras organizações para poder tentar fazer com que essas pessoas tenham uma outra vida, consigam reestruturar a tua vida. E voltando ainda ao que mais tem, é, por exemplo, um conhecido da faculdade em Anhanguera se propôs, ele é professor de psicologia, se propôs a fazer a prática da equipe dele lá. Então ele levou para ouvir as pessoas, foi muito boa a presença dele, tanto que eles repetiram esse ano novamente, né? Então parte muitas vezes que vão Para lá, entender por que que a pessoa está ali. isso, para Quais são ouvir. os casos mais comuns do motivo da pessoa estar na rua? É droga? A maior parte é droga, é problema familiar, a família desestruturada, né? Esse Uhum. é o que mais pega. E voltando só ao assunto do que mais oferece, né? O, nós também tivemos um bom tempo ali, parcerias com clínicas, e a pessoa, quando a gente não faz nada compulsório, Comunidade né? terapêutica. Mas a comunidade terapêutica ali, quando a pessoa chega e procura, eu quero sair, eu preciso desse tratamento, eu preciso que vocês me ajudem. Aí nós encaminhamos. Uhum. Então, assim, para Quando a não. pessoa está disposta a
ter um outro caminho, vocês ajudam a Sim, conectar ela com outros locais. perfeitamente, para não terapêutica. virar o assistencialismo, né? Senão Sim, vai virar o assistencialismo. sim. Então, a gente não está ali só para isso, para recuperar aquele cidadão também, dar uma dignidade maior para ele sair desse mundo, né? E tem muitas promessas deles ali que falam que quando se recuperar vão estar na frente lá conosco, e eu estou Não, torcendo. isso aí é assim. É porque, rapaz, tem histórias. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso, cada uma dessas histórias. Uma mesmo que saiu na televisão, falando a gente, que é um grande problema em Brasília, quase não tem comunidade terapêutica feminina. Feminina. Não tem, é uma luta. A gente mesmo não consegue vaga de jeito nenhum para as mulheres. Não tem. É muito complicado essa questão da mulher na rua. Mas por que você acha que não tem? Por que que não tem? Olha, o contexto geral de como está o nosso governo, ele propicia que as pessoas estejam nessa situação. Seja você de esquerda ou de direita, filiado a algum partido, alguma coisa assim. Infelizmente, o nosso país, ele tem grandes tendências e busca, pelas suas ações, suas leis, a questão do socialismo. É um tema burocrático, né, que o pessoal não gosta de falar, mas é uma realidade. Os Uhum. nossos órgãos estão enviesados completamente, inclusive boa parte dos políticos. E para eles se manterem no poder, eles querem manter as pessoas numa necessidade assistencial do Estado. Então, com essas leis, se torna muito difícil você promover um auxílio à mulher. Apesar deles estarem muito em voga, o assunto De falar de mulher, defender a de defender mulher a e mulher, tal. tudo, é tudo papo furado. Tudo papo furado. Na Quando você... prática, não tem um local de acolhimento Não, ali você para essa mulher. imagina com essa lei da misoginia como está. Uhum. A mulher está abrigada no seu lar e ela, por um acaso, ela inventa uma Maria da Penha, alguma coisa do tipo. Uhum. Até você provar qualquer coisa, Já era. já foi o Ministério Público, já foi o pessoal, já entrou processo. Acaba com a vida do voluntário, Uhum. acaba com a instituição. É um negócio assim temerário como está as perseguições junto às igrejas, junto às obras sociais, né? Qualquer denúncia, qualquer coisa, eles não dão Entendi, agora eu estou entendendo a sua colocação. Eu gravei um episódio aqui sobre o pele da misoginia, com duas mulheres também. Tá muito bom esse episódio. Para quem quiser assistir, tá no outro podcast que é o X 10 Soluções, mas o que você está falando faz muito sentido. Sim, E as então, pessoas evitam fazer uma coisa específica para a mulher para não ser acusado eventualmente de alguma coisa que ela não sim, um fez. Um abuso, de uma abuso, de um agressão. assédio e Então, tal. a mulher está ali, está naquele momento como é que fala? De isolamento. Vem a abstinência que é muito forte. A droga, eu costumo falar mesmo com meus filhos, olha, a droga é maravilhosa. Não tem coisa melhor do que a droga. Tanto que quando a pessoa experimenta, ela vende carro, casa, se puder vender a mãe, o pai, só importa a droga. Então, A pessoa se desfaz de tudo. de tudo, inclusive da própria dignidade, Hum, se prostitui, seja homem ou mulher, hum. para poder ter acesso à droga. Não importa. Para ele, a única função, uma vez que algumas drogas são de imediata dependência. Uma vez que estabeleceu a dependência, como o crack, como a cocaína, é a porta de entrada. Por que eu falei socialista? Porque eles fizeram a mudança da lei permitindo o porte da maconha. Hum. A porta de entrada das drogas mais Isso foi aprovado lá pesadas, no STF, né? O isso. que é O pior. STF ele bate a caneta e pronto. Mas o que importa, o que a gente tem poder, porque a gente não coloca o ministro do STF. A gente tem poder para colocar o político. Político, que E o, indica o ministro do STF. isso. E o político, ele tem que estar ligado ao que você pensa. Se você pensa que maconha tá tudo bem, beleza, é sua opinião. Mas para quem é cristão, não pode votar em partido socialista comunista. Por quê? São contrários aos nossos ideais. Não tem sentido você ser um católico, ser um espírita, ser um protestante, candomblé, umbanda, qualquer um que acredita em Jesus, votar em uma pessoa que defende a doutrina materialista, de Karl Marx, Engels, ou seja o que for. Não tem sentido, porque são doutrinas materialistas ateias. Você acha que as pessoas não entendem o que é ser cristão? Muitas vezes sim. Não Elas, entendem elas acham que são verdadeiramente. cristãs, mas na prática elas não são, porque elas não Não. entenderam o que é o cristianismo.
Por quê? Do que o adianta a que gente falar representa de Jesus. família e as leis que vão passar são para desestruturar as famílias? Olha, eu não- os que estão assistindo aqui, provavelmente tem um ou outro que tem um dependente químico em casa. E sabe a desgraça que é ter uma personalidade dessa dentro da própria casa. E aí você vota em alguém que vai aumentar isso, que vai criar Vai leis, incentivar, né? que Que vai outra incentivar. continue usando aquele. Inclusive, tem alguns locais em que eu tomo cuidado com algumas coisas que eu vou falar para não. Claro. Então, tem alguns locais em que o próprio traficante já fica com o cartão do cara, caiu o dinheiro, já é droga. Cara, E é muito importante você falar isso, Rudine, porque, como a gente comentou aqui nos bastidores, eu entrevistei uma pessoa que também faz ação social lá em Taguatinga, a Roberta Reis, que ela tem o movimento Nossa Ação Diária, e ela falou a mesma coisa que você está dizendo. Ela falou, cara, é muito triste, porque o dependente químico, ele está lá recebendo o cartão do Bolsa Família, não fica com ele o cartão, fica preso com um traficante. Ela vê isso lá. E você isso, deve ter visto também, vocês devem ter sim, visto também. sim. Sim. Caiu o dinheiro, o traficante já vai lá com Por- o cara, pega o e- dinheiro e fica Porque alimentando ele de poderia ser o droga. recurso para ele alugar um barraco, alugar um Uhum. lugar e poder ter uma dignidade. Mas não, esse recurso jamais ele é utilizado para o fim. Estou falando É nesse caso muito, específico, sim, a tá? gente sabe que não é generalizado, mas tem muitos casos Olha, assim, e é muito revoltante para o cidadão perceber que ele está financiando a droga que o cara está usando na rua. mas lógico, Olha que por quê? loucura. Ele colocou o político que lá criou a lei para isso. Sim. Então você morre de trabalhar 6 meses no ano para pagar imposto, para esse imposto ir para a gente que está na rua. Fora as outras coisas, eu estou colocando assim uma ponta específica. Uhum. Então é muito importante a gente ter essa consciência de quem que a gente vai colocar e por que que eu falo do partido em si. Porque não adianta o político ser bom, ele tem que seguir o partido. Se ele não seguir o partido, ele é expulso do partido. Então surgiu uma pauta específica, mesmo que ele seja contra, ele tem que votar em conjunto com o partido. Uhum. Então, Porque está não na é, base ideológica daquele está partido na base acreditar naquilo, né? ideológica e isso não é segredo para ninguém. Todas essas leis estão aí às claras. É porque a população não lê o programa de governo dos partidos, nem o estatuto dos partidos, para saber no que aquele partido Isso, acredita. Talvez se ela isso, lesse, ela já não votasse mais naquele partido. isso. E tem muitos temas aí que a gente poderia entrar, Sim, mas não é o assunto sim. dessa questão É, não, o política. nosso foco aqui é o Eu Expresso expresso caridade. Caridade. E deixa Mas eu é te... um tema, desculpa, é um tema importante Sem dúvida. porque a gente está fazendo esse trabalho, Fernando, de uma maneira até egoísta, porque é um trabalho que nós somos os maiores beneficiados. O meu ponto de vista, eu costumo Do colocar, ponto de vista espiritual, é nesse ponto de vista que você está falando, né? não, do ponto de vista geral, porque quando eu chego ali, eu não coloco para o cara ou a mulher, porque a gente atende, ó, é tanto caso, às vezes tem mulher que chega lá, que quase ninguém dá conta de ficar dentro do ônibus, porque a mulher tá, às vezes, 6 meses sem tomar banho, menstruada, com sangue, aquela coisa temerária e tenebrosa, E às vezes perigosa até, e se você perigosa, manusear ali, isso. assim, Então a gente encostar. tem alguns cuidados, aí a gente oferece, né, o banho quente, as roupas não, a pessoa sai com dignidade, sai outra pessoa. Até esses dias eu falei mods, aí as mulheres me chamam a atenção, não é mais mods, é Absorvente. coisa, é absorvente. Sai com absorvente, creme, então assim, dá dignidade à pessoa. Então quando, vou colocar o meu caso que eu sou homem, chega um homem, ele não escolhe a temperatura do banho. Cara, é aquilo lá. Uhum. Ele não escolhe o tempo que ele vai tomar banho. É 3 minutos. Acabou. Deu 3 minutos, tem outro que está esperando e está na agonia ali, que se o cara demorar muito, ele fica reclamando. Né? A gente atende até deficientes físicos lá no caso. É uma trabalheira, que também fica muito tempo sem tomar banho, porque tem um rapaz lá, que eu não vou colocar o nome para não Sim, claro. expor. Ele só toma banho uma vez na semana, que é conosco. E ele é cadeirante. Então você já viu como é que é. E às vezes solta até o chamado 2. Aí eu chamei a atenção, ó. Não é banheiro, cara. Aí ele ficou até sem jeito. Mas eu até E alguém tem entendo. que ajudar ele lá. Sim, aí tem que ajudar. É. E o William mesmo, ele é especialista em esfregar as costas dele, entendeu? Ele vai lá com a bucha e... Eu não e fico, nessa parte eu não fico, infelizmente. Cada um tem seu tem sua posicionamento função. ali.
E não é fácil para quem Eu fica lá, né? imagino, você tá doido. É louvável aqueles meninos que ficam Admiro, ali, admiro essa galera. mesmo você vê que, por mais que a gente está ali na caridade, à frente, auxiliando ali, ainda não está preparado para isso aí. Tem uns voluntários ali que é, são louváveis, porque o Só camarada... para finalizar, porque senão fica parecendo que eu sou egoísta. Então, nesse sentido de a gente estar promovendo essa caridade, a gente começa a dar valor àquilo que a gente não tinha em casa. Poxa, eu tenho uma geladeira, Uhum. eu não quero comer uma comida, eu peço um iFood, eu peço um aplicativo, eu escolho a roupa. Lá não. Chegou a roupa, cara, É essa aí. é essa aqui. É, Ah, tá um pouco grande? Pega um cadarço de um tênis que não tem um pé, vira cinto. E assim vai. Ah, não tem roupa masculina, que a gente tá com um problema sério de roupa masculina, porque o homem usa até acabar. É verdade. Eu Vai sou calça, assim, cara. vai calça feminina. Então a Minha calça calça não. jeans é até rasgar aqui entre as Isso. pernas. E quando E rasga, aí a gente a troca. gente troca. Então a gente tem esse problema muito grande, vocês podem nos ajudar. Roupa masculina é o que mais pega fora o diesel, porque o diesel também é muito pesado. O ônibus faz 2 km por um litro, então é muito pesado para a Uhum. gente, né? E nessa situação, o William tem até um caso mesmo do afilhado dele, que foi no Natal, né? A questão do tênis. do tênis. Isso, comenta aí. Um exemplo, né? Conta esse bastidor aí, velho. Você vê a importância de um trabalho de E depois caridade. você serve mais água aqui pro Rudine. A importância Por de um favor. trabalho desse de caridade, né? Tudo é um exemplo para nós, tudo é aprendizado. Então, por exemplo, o meu filho, a mãe dele trabalha, saiu do serviço, foi pro shopping, passou a tarde pensando nele, né? Ah, vou comprar um tênis para ele. Então foi ao shopping, comprou um tênis para ele, andou o shopping todo, foi escolher um tênis, escolheu um tênis bacana e se tanto é valor, né? R$ 300 o tênis e tal, parcelou o tênis, mas tudo pensando nele. Então você não é só o material, ainda tem o amor, o Uhum. afetivo ali, né? A dedicação de mãe. E pegou toda feliz, chegou em casa, pegou o pacote, está aqui. Aí ele abriu, pá, olhou, foi uma decepção. Não gostou do Ah, não tênis. era isso É. aqui, assim que eu queria, né? Eu queria um outro. Aí Marca tal. eu olhei assim, a vontade é outra que a gente tem na hora, né? Mas tudo tem o seu tempo certo. Eu falei, então tá bom. Fiquei quieto ali olhando a situação e deixei. E na semana seguinte teve a ação do Expresso e eu convidei ele para ir para o Expresso comigo e ele foi. E chegou lá, eu falei, ó, a gente, outra coisa, a gente atende os pets, os cachorros, né? Uhum. Pet não, porque senão o pessoal vai querer dar ração para gato e a gente não, lá não tem gatos. Cachorro tem bastante. Falei, ó, pega a ração e dê para os cachorros. E ele tá lá, atuando. Aí chegou um rapaz e virou e falou assim para mim, tem muitos que andam descalço, você tem um tênis para me arrumar? Eu falei, fulano, vem aqui, procure um tênis lá para ele, lá dentro do ônibus e dê para ele. Aí ele foi lá, pegou um tênis, e o tênis, um par de tênis e ainda rasgado em cima do dedão, né? Que a Uhum. pessoa que doou, Já. usou, estava furado ainda em cima. E na hora que ele esticou para dar para o rapaz, veio um outro correndo e tomou dele. Aí os dois começou a se desentender. Os Porque, dois queriam tênis. porque os dois queriam o tênis. E aí ele ficou olhando assim, com medo, assustado, né? Aí na hora de ir embora, dentro do carro, ele, pô, você viu? Esse cara brigando por causa de um tênis. Foi aí onde eu vim com a lição. Uhum. Falei, pois é. Esse cara brigando por causa de um par de tênis usado e rasgado. Aí fui, narrei a história da mãe dele, passou a tarde toda pensando nele, foi no shopping, comprou o tênis, parcelou o tênis, tá pagando o Com tênis para todo o chegar lá, amor do mundo. te entregar e você falar aquilo para ele, para ela. E quando chegou em casa, ele foi lá e pediu perdão para a mãe. Desculpa por ter agido daquela forma. Então você vê que tudo é um ensinamento, né? Sem É um dúvida. aprendizado E ali. aprender o valor das coisas, Sim, né, William? Porque é poxa, tudo muito caro. O custo de vida é muito alto para todo mundo. Nem todas as famílias têm a possibilidade de dar tudo que quer dar para os seus filhos, sim, mas dá com sacrifício ali um tênis isso. melhorzinho, uma roupa. E às vezes a criança, o adolescente, ele não dá valor naquele sacrifício que os pais estão fazendo. Mas isso é o que tem, assim, quando você estuda a questão da dependência química, ainda mais com o acesso facilitado que nós temos com as questões materiais,
Tá certo que o caso dele e de muitos é muito difícil você conseguir, até não me excluo, de conquistar alguma coisa, é muito suor, mas o grande alavanca para a entrada das drogas são problemas familiares na infância, aonde a pessoa ela cresce com gatilhos que estão prontos para explodirem e por ela não ter tido o acompanhamento necessário, que não envolve a questão de recurso financeiro, porque o amor, ele é muito diferente. Uhum. Ele não é uma questão financeira, é uma questão de Total. presença. Muitos pais hoje estão colocando os pés pelas mãos porque acham que a felicidade da criança e da família dele vai ser motivada por aquisição de posições e bens. Só que a infância, ela passa. Então, o homem trabalha, às vezes, sai de manhã, acorda um pouco mais tarde, a criança foi para a escola. Quando ele volta, a criança está dormindo. Só vê a criança no final de semana. Aí, para tentar compensar isso, compra bens materiais para aquela criança. Aí a criança não conhece o pai e o pai não conhece o filho. E as mães, infelizmente, caminhando para o mesmo caminho. Há muito tempo já isso, né? E aí, com essa situação, hoje, quando você vai perguntar as histórias, lá tem diversas pessoas de N situações, igual teve uma que a gente atendia lá na sociedade, que ela passou 20 anos indo para lá, família milionária, médica, com mais graduações, e só queria a droga. Não queria saber. Faleceu. 20 anos de dependência. Morar na rua. Aí, um tempo atrás, agora recente, um rapaz um pouco mais alto da minha estatura, mais cheio, chorando desesperadamente, só estava com a calça. Um professor universitário que veio do norte para se isolar lá da área onde ele estava, porque ele, como professor universitário, e hoje as nossas faculdades, o que nos mostra nos YouTubes, nas redes sociais, é só droga, não tem... Tirando as exatas, engenharia, o restante é maconha e pronto, e partido político lá dentro, que era para ser uma área de liberdade de ideias, e não existe isso hoje. Eu acho que há muito tempo que não existe. E ele, com essa dependência química que foi criada lá, ele chegou aqui na UNB para poder se recompor, se perdeu, foi parar lá onde a gente estava, desesperado, porque ele estava para perder o concurso público dele por conta disso. A gente ajeitou ele, deu uma roupa nova, calçado, botamos ele no ônibus e falamos, vai para a rodoviária, ligamos para a família já procedeu para... Levar ele de Porque tem que volta. ter o apoio familiar. Então, quando eu coloquei essa forma egoísta, é isso. Nós ali, diante de uma situação como essa, nós começamos a dar valor às pequenas conquistas. Poxa, estou escolhendo a temperatura aqui no meu chuveiro. Estou escolhendo a minha roupa. Posso ficar 10 minutos no banho, tomar um banho mais extenso para relaxar. Posso dormir tranquilo. Posso dormir tranquilo. Muitos que estão Não, no tem uma crack. cama, né? Isso. Não, cama é de menos. Tem usuários do crack que isso aí tem 3 semanas. Aquele que é um dos mais antigos. Eles vão, montam o barraco, aí chega o Def Legal, derruba tudo. Monta de novo, derruba tudo. Por isso que eu falo questão política. Aqui no setor comercial tem muito morador de rua. Eles ficam espalhados por aí. Sim. Quando vai chegando o final do dia, eles montam a barraquinha ali, Isso. dorme, acorda, desmonta a Isso. barraquinha, vai fazer as coisas dele durante o dia. Então, enxuga gelo. E nessa situação ele falou, quantas horas que você acha que eu dormi nessa semana? Aí eu falei, ué, não tem nem como imaginar. Ele falou 4 horas. E contando vantagem. Por que que eles fazem isso? Porque enquanto eles dormem, igual o caso lá da Ceilândia, quando a gente atende o hospital, que é uma história bacana depois para a gente contar como que surgiu, muitos são esfaqueados, agredidos, roubados. E aí ele não Então, dorme para ficar. não dorme para não ter o risco de ser ou assassinado ou roubado, porque na hora da droga não tem negócio de pai e mãe não, meu amigo. Não, Se não ele vê existe isso um não. negocinho que ele pode. Se o outro, né, vê um negocinho que ele pode pegar para vender, para Sim, comprar droga, ele vai pegar. vai E pegar, não vai é só roubar. isso, não. A coisa mais comum ali, nós temos muita dificuldade com cobertores, por exemplo, nós não temos. Então, consegue pouquíssimos, né? Então, só quem dá cobertor lá no projeto, geralmente eu centralizo em mim mesmo, porque eu olho,
entreguei para esse fulano aqui. Então, a semana que vem, se ele vir pedir, não tem. Uhum. Aí eu falo para ele, ó, daqui um mês eu não consigo te dar, porque tem que atender outros, né? E muitos deles chegam na outra semana e me pedem. Falei, cara, mas não te dei a semana passada. Ele, sim, mas me roubaram. Um rouba o outro, até os cobertor mesmo. O cara rouba do outro de madrugada. O cachimbo Então, do se crack, eles roubam. outro dia atendemos um rapaz lá, e ele estava com 2 facas aqui debaixo do sovaco, de cada lado, e 2 na cintura. E ele falou que dorme desse jeito assim, ó. Qualquer Assim, coisa ele qualquer já coisa ele já pega. puxa as duas. Você Eu tá falei, tu é doido. doido. Então, assim, é uma vida muito O complicada. voluntário não pode chamar ninguém que tá dormindo, não. Não, Não corre risco. nós não saímos de perto ali, não atendemos ninguém. A regra lá é o seguinte: mesmo que a pessoa tenha sua limitação de caminhar, por exemplo, tá E lá em por cima. que que essa galera não vai pro hotel social do DF pra dormir? Porque ali, de certa forma, tem uma segurança pra ele dormir. Olha, eu acho que Vocês sabem disso? Vocês não. O perguntam pra pouco que galera? eu sei é que tem horário para entrar e horário para sair, e muitas das vezes, Não quando tem vaga. chegam, não tem mais vaga. Ah, Né? Então, assim, é bem limitado e eles ficam presos, porque na boa parte daqueles que nós atendemos ali, eles vivem também da reciclagem, uhum. né? Então, eles catam latinhas, papelão, essas coisas e vendem ali Pra trocar logo próximo. em droga. Né? Então, assim, aí eles chegam atrasado, não entra Você mais, tá há né? quanto tempo nessa missão aí de O voluntariado? nosso, eu faço parte do... Você, William, não o É, Expresso. não, eu como Alta de Souza ali, eu comecei a fazer o voluntário depois que eu passei para estudante da doutrina espírita, quase 12 anos Uhum. como voluntário, né? Mas empenhado 100% assim, dedicado nesses últimos 3 anos aí com o Expresso. Qual foi o caso ali que mais te tocou, assim, que você falou, meu Deus? Esse da mãe foi um dos que mais me chocou, que eu fiquei assim pensando o amor de mãe, né? Uhum. Porque eu não tenho minha mãe hoje. Então você saber que você foi criado com uma mãe que fez tudo na vida por você e ver uma mãe fazer aquilo ali, cara, e a pessoa dar uma decepção dessa para a mãe, eu acho que a gente tinha que se esforçar um pouquinho e abraçar e acolher a mãe. A mãe tem que estar sempre no pedestal. Então, que a gente tem que valorizar muito a mãe. Então, aquela mãe ali para mim foi um dos mais fortes. Uma outra história que eu vi também que foi semelhante, uma que o Rudine acabou de contar. Chegou uma mãe e uma mulher do meu lado que estavam procurando, a mãe estava procurando a filha, e era moradora daqui da Asa Norte, médica. Ela largou tudo, ela falou que tinha carro, apartamento, era médica mesmo, não era auxiliar e nem técnica Uhum. não, formada, mas que está nos vícios, né, nas drogas. E então assim, ela saiu, abandonou tudo, e está na rua aí. Então aquela mãe estava procurando por ela, a mãe não aceitava o relacionamento dela, que era com outra mulher. Aquela mulher que estava com ela era a namorada, que até então se separaram justamente por motivo de drogas, né? Então hoje está a ex-namorada com a mãe andando nas ruas Procurando onde é que tá a procurando, menina. e falaram para mim que ela é formada, que ela trabalhou em clínica, trabalhava em hospital e está aí nessa situação. Então você vê que as drogas, ela não está só na classe social precária, não. Não, tá em Então, todos os lugares. eu ia até te contar uma coisa aqui. Ali perto de nós, por exemplo, e aí já foge totalmente aqui do expresso, do que eu faço, né? Mas, assim, ali do meu trabalho, a gente faz isso aí todos os dias, eu converso com Deus e o mundo, né? Eu procuro sempre conversar. E então, tinha um rapaz lá, ele não mora mais em Brasília, mas ele era morador do Lago Norte e o pai, então ele era usuário de drogas. Então o pai, para que o conjunto dele não soubesse daquilo ali, como se fosse uma coisa fora do comum para as famílias, que isso é muito comum dentro da Uhum. família, né? O problema hoje de homossexual e de droga é comum dentro de qualquer família, assim, não é em todas que tem, mas a maioria tem esse Uhum. problema, né? Então o que que acontece? Ele falou assim, pô, não, meu pai que paga aqui uma kit. Então era um depósito de ser humano ali. O pai paga a kit para ele, joga ele lá dentro, daí ele usa a droga dele ali à vontade, faz o que ele quer, mas os vizinhos não sabem. Uhum. Onde está? Não, ele está morando lá no Mora Ceará, sozinho lá no sozinho. Ceará. Mas assim, o vizinho não sabe, os parentes chegam lá, não vê, né? Então, assim, a própria família muitas vezes acaba não contribuindo muito com a situação, né? E complica, Você né? não acha que às vezes a família desiste? Porque é muito difícil tirar alguém das drogas se a própria pessoa não quiser sair Ó, daquilo ali.
eu te digo assim, desistir eu acredito que 100% não, uma minoria pode desistir, né. Agora que a família atrapalha bastante, atrapalha, porque nenhuma família está preparada para lidar com esse tipo de situação, né. Então o que acontece, a família muitas vezes você chega ali e fala assim: "Ó, vai internar um cidadão". A família acha aquilo um absurdo, porque se internar, o vizinho vai descobrir que está internado numa clínica de recuperação, vai saber que ele é ousado. Aí o que acontece? "Não, eu dou conta de cuidar dele em casa". Não dá conta de cuidar em casa. Uhum, Ele exato. precisa de ajuda de terceiros, de especialistas. Então, quando fala que precisa de ajuda, as pessoas, se assustam, né, quando fala que vai para uma E sair clínica, de perto daquele ambiente né. que ele tá fazendo ele usar droga, das amizades, dos locais que Sim. ele frequenta. Se ele não abandonar aquilo ali, não vai Não, sair da não vai droga sair. nunca. E a família, o que que acontece? "Ah, eu dou conta de ajudar a fazer isso e aquilo". E aí, onde passa por grandes problemas. O que acontece hoje? Muitas vezes o usuário, a família é boa, o usuário está lá, daí o traficante descobriu, fica pressionando ali, ele deve aqui na boca, vocês têm que pagar, e a Uhum, família vai injetando dinheiro para calar a boca ali, e tira dinheiro até da onde não tem, e hum. faz empréstimos para arcar com aquilo, né. Então eu falo porque são fatos reais que eu já presenciei isso aí. E então a família não é preparada para suportar. Eu acho que a família tinha que começar a pensar: "Olha, eu tenho um problema na família, vou buscar ajuda", e realmente buscar os profissionais, as clínicas terapêuticas, e aceitar ali um tratamento e fazer o tratamento juntos, né. Uhum. Porque também não está só o problema se está naquele cidadão ali na família, tem que ver o contexto dentro de casa, né, como que foi. Porque muitas vezes a família também está precisando passar pelo tratamento. Talvez não o de droga, mas ele sim, mas a família precisa de um outro tratamento para poder melhorar. Para vocês lá, Rodine, a caridade é doar o que está sobrando dentro de casa ou tem que ter um comprometimento maior com a dor do outro? Não é doar só o que está sobrando, às vezes doar alguma coisa nova mesmo, comprar um cobertor, doar. Olha, a caridade é a partir do momento em que você tem a predisposição de querer ajudar o próximo. É um fator muito importante em que as pessoas não têm muitas vezes noção é a questão da oração. A oração tem um poder importantíssimo. Hoje já tem estudos aí, o pessoal que não quer acreditar nessas coisas é porque não quer mesmo. Uhum. Porque tem estudos internacionais, nacionais, do poder da eficiência da oração, da prece, em N casos que a própria Até ciência. do passe, né, que vem em Não, hospitais hoje sim. aplicam, né, Então, assim, a faculdades. oração é o elemento mais forte, porque é onde você conecta direto com Deus. Então, mesmo uma pessoa que ela não está ali no nosso movimento, ou em qualquer outro que seja, mas ela para alguns instantes para orar por aquela situação, ela está contribuindo de uma maneira gigantesca. Porque como é que funciona a questão do magnetismo? Hoje, nós sabemos que dependendo da emoção que nós temos, você pode paralisar o seu coração. Você tem uma raiva tremenda, seu coração acelera tanto que ele explode, ou ele paralisa, ou dá um aneurisma. Dependendo da alimentação como você tem de sentimentos, você desenvolve uma úlcera, uma gastrite. Uhum. Então, várias doenças no corpo são causadas pelos nossos sentimentos que estamos alimentando. O próprio câncer, né? É O uma próprio doença muito câncer. psicossomática. Isso. Por isso que Jesus, quando ele curava, ele falava assim: a sua fé o curou. Vá e não peques mais. Quando ele colocou vá e não peques mais, é você não mais fazer o mal, pensar no mal. Porque em você pensar no mal, com o tempo você materializa esse mal. É igual ter uma construtora. Quando eu vou construir uma casa, um prédio, primeiro eu mentalizo, transpasso para o papel, passo para a equipe, aquilo ali é materializado. Assim é a nossa vida. Então a pessoa, quando ela pensa em fazer o bem, ela transforma tudo que está dentro dela para depois essa energia chegar até onde ela quer. E as outras coisas é assim, cada um tem um prazer específico que tem de ajudar. Então tem gente que gosta só de ajudar a gente com paçoquinha, ou só com diesel, ou o caso do Alexandre, como ele comentou, só com a sopa. Cada um tem seu papel que é importante, Hum. porque não adianta a gente estar lá na frente e não ter o auxílio da manutenção do ônibus, porque é uma luta. Se eu não fosse empresário, possivelmente não estaria movimentando isso. Uhum. Porque é uma luta constante. É um ônibus velho, é Dá de muita 74, manutenção, dá né? muita manutenção, não é todo mundo que mexe, as peças são muito caras.
Então, cada um tem seu papel muito importante. E o que as pessoas, como eu disse, menos valoriza é a oração. A oração é o mais importante. Se todas as casas hoje orassem todos os dias, ao acordar e ao dormir, olha, a humanidade seria outra. Outra, porque as pessoas estariam conectadas diretamente a Deus. O Expresso Caridade está rodando ainda por conta das orações? Sim, todos os amigos que a gente encontra, a gente pede para sempre orar para nos auxiliar para proteger o trabalho, que é uma guerra. O mundo espiritual é uma guerra. Engana-se a pessoa que vai entrar fazendo o bem que não vai ter consequência. Tudo existe um preço a pagar. Você quer passar no concurso, que é o maior sonho da maior parte de Brasília, você tem que pagar o preço para aquilo aqui ocorrer. Para fazer o bem é a mesma coisa. Então você tem que estar disposto, dentro daquilo que você vai fazer, saber dos prós e dos contras que vai haver no caminho. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? Quantas pessoas vocês atendem hoje por semana? Vocês têm esse dado ou por mês? Temos esse dado, ele varia bastante por épocas. Por exemplo, dia de pagamento, ó, Um monte de lotado, gente. muita gente. Mas ali na nossa redondeza, na Ceilândia no Barra 3, na faixa de 200 pessoas, e ali no hospital, é uma realidade muito importante da gente falar, pelo menos 300 pessoas. Isso aí Por vai semana? por Por semana. mês? Oração. Por ação. Oração. Então Então é mais seria 600 por semana. São nessa 2 ações por semana? Isso. nessa casa aí De 500 a 600 por semana. que a gente atende. O hospital, nas 2 últimas, tem lotado. É bastante gente, precisa de muita roupa, hein? Para pessoal Não. trocar. Assim, a gente atende com a questão alimentar, com a Sim. conversa. O que eles gostam muito, e às vezes é uma realidade muito distinta do nosso trabalho, que felizmente os brasileiros estão abrindo o coração. Tem muitos grupos que estão saindo para ajudar, como o caso que você falou daquela jovem. E só que por eles só entregarem, não haver esse contato, e nós chegamos lá, ué, eu pego na mão, abraço, converso, faço um papel, eu vejo o indivíduo, nós, né? Ouvimos Eu eles. sempre falo isso. Nós temos que ver eles como indivíduos, porque eles são invisíveis. E quando alguém dá um dinheiro para eles, é para se ver livre. Então a pessoa, não, toma aqui para sair logo, que é o bebum, alguma coisa do tipo. Eles saem dessas outras atividades e vêm para poder ser acolhido por nós. Então, às vezes, o pessoal tá com cachorro quente, galinhado, eles não querem nem saber, quer estar lá junto com a gente. Então, são casos assim. E o caso da Ceilândia, ele é muito específico, porque todo ano eu faço um aniversário solidário. E nesse ano específico, que foi um ano passado, a gente fez, acho que foi uma ação no Lar de Velhinhos, né? Aí eu falei, fez a ação do Lar de Velhinhos porque tudo exige, né? É muito recurso. Então tá feito, meu aniversário comunitário. Aí, esse mal acabado aqui, numa segunda-feira, que era o meu aniversário, que é as coincidências que não existem, ele falou, tô com 300 pães aqui, o que que a gente faz? Mas o ônibus é sexta-feira, não vai dar para segurar até sexta. Quarta-feira lá, a gente não consegue distribuir no Hospital de Águas Lindas, porque a gente fazia atividade no Hospital de Águas Lindas, mas não com ônibus. Agora, recente, que a gente optou, em vez de fazer na quarta, fazer na segunda, na Ceilândia. É meu aniversário, vamos convocar o pessoal, vamos comemorar o meu aniversário lá no Hospital da Ceilândia. Aí foi uma realidade que a gente conheceu, e assim, impressionante, porque no dia parecia que toda a chuva de Brasília que poderia acontecer, caiu lá na hora. Mas foi uma chuva assim de raio, de tudo. E as pessoas ainda continuaram lá, ouvindo Jesus, compreendendo. A gente chegou com a sopa e mesmo naquele frio teve sorvete. Olha, É briga, chegou com sorvete, pode ser o frio que for, como é glicose. todo mundo quer. Fica doido, porque a glicose é doce e eles não ganham essas coisas, ganham sempre marmita. Marmita é muito bom, mas quando você chega com doce. É a sobremesa. E aí a realidade que a gente identificou lá é o seguinte: muitas pessoas, não só de Brasília, vão para o hospital para fazer uma cirurgia. Mas não é uma cirurgia emergência, mas não é tão emergência. Aí ele tá lá, aí chega um baleado, um acidentado. Quem é que vai fazer a cirurgia? Baleado, acidentado. Aí o outro fica esperando, tem que ficar esperando. De jejum. Aí vai passando o dia. Vai passando o dia. Às vezes o cara não tem como dias se alimentar. não tem como voltar para casa, porque foi só com dinheiro para fazer a cirurgia.
Quando tem junto um, um parente ou um amigo acompanhando, que mesmo que ele fique ali internado, quem está acompanhando não recebe a comida. Eles começam a dormir nas marquises, pessoas comuns, que não têm ligação nenhuma com droga, com nada. São pessoas como nós, que por um momento de fragilidade emocional e também de recursos financeiros, está vivendo na rua. Está lá. Uhum. E a gente vê isso aí toda semana. É uma situação muito triste. Os moradores de rua mesmo, nesse período todo aí que vocês estão nessa luta, vocês perceberam um aumento na quantidade de pessoas na rua? Ou é estabilizado, ou Não, está toda diminuindo? semana tem aumentado e muito. Em Brasília tem aumentado muito, muito, muito por semana. Por Tanto conta que da rotação, né? a rotatividade tem sido grande. Mas tem aumentado em todos os cantos. Você passa aí, não é só em Ceilândia, você passa em Samambaia tem, que eu moro lá, passa em Taguatinga tem, no Lago Norte tem, tudo quanto é canto tem. E Tem muito, aumentado, e aumentado muito. bastante. E também tem aumentado também bastante grupos que estão fazendo essas ações. Não tão completa como a nossa, que Uhum. assim, tão forte como a nossa, que a maioria quando se trata de pessoas em situação de rua, São primeiro coisas a pontuais, né? gente pensa assim em comida, né? Leva Uhum. comida. Mas tem bastante pessoas fazendo isso aí e a gente vê que tem aumentado bastante o número de pessoas Às vezes vocês esbarram necessitadas. na rua com outras pessoas que estão fazendo uma ação Ah, parecida tem ali. noite aí que a gente encontra aí 4, 5 grupos. E daí eles ficam um pouquinho conosco lá, depois vão rodando. Vão rodar. Lá no hospital, por exemplo, tem vez que você chega lá, tem 3, 4 grupos Aham. e consome todos os deles e todos os nossos. Tudo que foi levado é consumido. E ali no hospital ainda tem uma particularidade, ali você encontra pessoas de outras nacionalidades, né? Tem boliviano, tinha um dia desse tinha um africano, e tem venezuelanos, então tem bastante pessoas Tá com ali. muito venezuelano aqui em Brasília, né, Tem. nas Sim. ruas. Acho que no Brasil inteiro o pessoal foi espalhando, fugindo lá da Venezuela, Mas foi você vê que espalhando. muitas pessoas que eram da Venezuela, que vieram para cá, se encontram ainda no comércio trabalhando, Uhum. né? Tá empregado, mas tem bastante deles ainda na rua e tem outras pessoas que estão ali ao redor do hospital e são pessoas que nem o Rudinho falou, que é como nós, que está sujeito, passando por alguma dificuldade e que muitas vezes também tem muitos ali que não vai para a rua porque eles têm medo de outros fazerem mal para eles. Então E eles se ficam lá. sentem seguros ali no hospital. Então, lá no hospital, meio que semelhante a isso aqui, eles entram aqui para debaixo, quase igual rato mesmo, e Uhum. se encolhe ali por debaixo das marquises e fica lá E dentro, dorme ali. né? Então, o, o banho, tem o banho ali, tá atendendo que uns 20 banhos por semana? Isso. Por vez, né, lá? Por vez. Mas Que você vê, deve ter ó, uma limitação por causa do tanque também de água, isso. né? A gente atende ali Tanque. em torno de 20 banhos, mas a alimentação é praticamente 300 pessoas. Uhum. Então, assim, a roupa não é para os 300, mas assim, a gente atende a porta da frente para aqueles que não querem banhar, mas precisam de uma roupa limpa, É né? aquilo que a gente tem, porque tá tudo em falta. Uhum. Roupa feminina a gente tem bastante. Isso, graças a Deus, está sendo bem feito. Mas a roupa masculina é um A tormento. Roberta Reis falou a mesma coisa, precisa urgente de roupa de homem, porque é a mesma situação que você comentou, né? O homem usa mais a roupa, compra menos roupa, né? Também não Isso. tem tanta variedade. Aí, pessoal, formas, né? Cueca. Precisa de cueca. A gente gosta de usar, eles também gostam de usar cueca. Uhum. Então, é importante porque muitos homens não doam cuecas, meias por conta do frio. Mesmo que o tênis não Eu tenha não outro posso doar par. cueca só se eu comprar, porque a minha vai até rasgar. Essa semana mesmo tivemos que jogar umas fora lá que minha mulher já tava brava. Falei, você não pode mais usar essa cueca não, tá toda rasgada. Falei, mas o que que tem? Ainda dá pra usar mais um pouquinho. Aí, o tênis, mesmo que ele não tenha um par, ou esteja rasgado alguma coisa, dependendo a gente utiliza porque tem um cadastro para virar cinto, né? Então, lençol velho vira cobertor nesse caso. Então, tem muitas coisas que a gente pode utilizar que o pessoal acha que é lixo e não tem função. E o seu lixo que você está olhando para a gente, muitas vezes é O luxo. o luxo deles. É o bem mais precioso. Cara, é impressionante como o papo bom passa rápido. Porque eu tô olhando, olhei a Sim, hora ali, horas. eu acho que já tem mais de 1h30 que a Já. gente tá conversando. E eu acabei nem perguntando muitas coisas aqui, porque vocês já foram respondendo também na nossa conversa. É,
falando já tudo que acontece, mas eu acho que ficou bem claro o que vocês fazem dentro de atividades dentro do Expresso Caridade. Tem alguma coisa que eu não perguntei que não foi dita sobre o Expresso Caridade que vocês queiram comentar? A única coisa que eu acrescentaria aí que as crianças, Uhum, contar a história das crianças. As crianças apareceram lá para nós, são crianças que não são de ruas, só atendemos crianças na sexta-feira. São crianças que não são de rua, é da comunidade, mas uma comunidade carente de uma vulnerabilidade muito grande. uhum, E essas crianças, elas ficam jogadas na rua ali, próximo a bares, próximo à quadra, e sem ninguém dar atenção. E crianças pequenas, de 4 anos, de 6 Meu anos, Deus, 4 anos? de tudo quanto é idade. Então estão lá à toas, né? E quando nós chegamos lá, há pouco mais de um ano, eles procuraram para comer. E aí a gente acabou servindo a comida para eles, né? E hoje é uma preocupação que a gente tem com essas crianças, né? Estamos procurando os órgãos do GDF para ver essa questão, porque é um problema para a sociedade, para nós, inclusive, estarmos ali atendendo crianças ali numa área daquela complicada, né? Uhum, Então a E o gente medo também dos fiscalizadores, é, porque muitas vezes, quando eles chegam, não é com a situação de querer mudar a situação positivamente, é na situação de querer fechar o trabalho. a intenção é acabar, É né? acabar, os chega. fiscalizadores, vocês falam do governo. Isso. Mas Os não aconteceu órgãos com nós nunca, gerais, né? graças a Deus lá a gente não teve essa situação. Mas é um Mas nas alerta, né, que a nossas gente obras fica. sociais, eles veem de uma maneira igual um caso de um outro lugar que, olha, você tem que adequar o banheiro. Isso foi o Ministério Público. Você tem que adequar o banheiro para poder receber a pessoa. Não vou dar característica para não caracterizar a instituição. Uhum, Porque a pessoa tá assim, 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 tem que adequar a cozinha, tem que ter elevador e mas a pessoa tá morando na rua. é. Não, Cara, não faz sentido, entendeu? né? Tá, tudo bem, a gente pode fazer, mas e a contrapartida de vocês? Vocês vão financiar essas reformas, essas obras? Não, eles vêm já assim pra... Teve uma vez que meu pai, ele discutiu na justiça, porque eles fizeram um levantamento e estava dando diferença de centavos na contabilidade. Centavos. Ao chegar ao ponto de ele apelar e falar: é quantos centavos? Eu pago centavos. Obra de 30 anos quando ele era presidente, 30 anos de funcionamento e tendo um problemaço por conta de centavos. Mas na hora de pegar, ir para a rua e realmente tentar trazer a situação do indivíduo, porque essas questões socialistas comunistas coloca que é da sociedade. Não, é o Uhum, indivíduo. Você tem que uhum. tratar o indivíduo. Aí quando você trata o indivíduo, você trata o coletivo. Sem dúvida. Então, é o que eu queria complementar que esse trabalho, ele só vai ter uma verdadeira efetividade quando haver um trabalho em conjunto. Por quê? Você precisa de legislações compatíveis. O dependente químico, ele não tem mais vontade. Ele tem que ser isolado. Não Uhum, tem conversa. uhum. Não é quando ele E- quiser. Ele quer ficar na rua. Ele quer ficar na É. rua, mas ele quer por conta da mudança orgânica que ele sofreu por conta da droga. Não é porque ele é vagabundo, não. É uma consequência. Ele pode até ter sido vagabundo antes e adentrou nas drogas, mas a grande maioria é aquela pessoa que começa a beber sempre na sexta-feira, no sábado, quando vê, tá bebendo todo dia e acha que é normal, que pode parar a qualquer momento. Uhum. Pessoa que vai ali dar um teco, não sei como é que fala, que é a pessoa da cocaína, quando vê, tá na rua. São pessoas comuns que acham que não tem perigo e Uhum. entram na droga, Que foram ali querendo uma diversão e não consegue mais sair, que porque são foi ficando potencializados. dependente daquilo. Isso. Potencializado por questões emocionais, ligadas muitas vezes à infância, pela falta de segurança como persona, acaba criando essa dependência de que o sinal de seja qual for o problema precisa criar um motivo de fuga. E essa fuga normalmente ela se resume pela própria questão da humanidade, a cerveja,
às drogas, ao sexo, porque hoje a pornografia também está destruindo aí as Sim. casas, tudo. E disseminada, né? Isso, e Nas disseminada letras, e incentivada, nas incentivada. novelas, Então, filmes, até desenhos você já acha. isso, e tem que tomar cuidado com os desenhos que as É. crianças estão vendo. Então, um trabalho em conjunto, onde a gente tem que elaborar leis compatíveis, não essas leis loucas aí que existem, leis compatíveis, Realistas, né? realistas, órgãos públicos que vivenciem a realidade, que não fica só no gabinete despachando, para que a gente possa ter não só voluntários, como também profissionais capacitados. Do que adianta chegar lá o profissional agora governamental e ele não poder internar o cara à força? Uhum. O cara que está no crack, ele não vai sair. Ele não vai sair. A não ser que aconteça algo assim extraordinariamente que mude ele de uma dor tremenda para ele poder tentar sair disso. Fora isso, não vai sair. Só se ele Então, encontrar Jesus numa oração ali no meio da rua, pode ser que ele saia. isso. Por isso que a gente sempre... Belíssima sua colocação, Fernando. Porque é o seguinte, Jesus, ele transforma as nossas vidas. E, de maneira geral, as comunidades terapêuticas que têm, de fato, sucesso na recuperação são todas que são ligadas a alguma religião. Todas. As que não tratam de religiosidade clínica, o índice de reincidência é gigantesco. Mas aquelas que lidam ao longo de 6 meses, um ano, que é o prazo máximo, que colocam Jesus de fato ali, que o cara tem que orar, tem que buscar, tem que fazer atividade, consegue recuperar. Uhum. Então, até em tudo, né? Mas nisso mais específico é o que alavanca as pessoas a saírem das drogas, do crime e da maledicência. Esse trabalho, né, dessas instituições religiosas, espíritas, católicas, evangélicas, são super importantes e às vezes as pessoas não têm noção do tamanho do trabalho que está sendo feito na cidade por essas instituições, que é um trabalho silencioso, como o de vocês ali, Perfeito. todos os Ó, dias. Tem centros espíritas que recebem pessoas para ajudar também, tem creches lá dentro, né? A Comunhão Espírita, tem ali o- a creche Nosso Lar, né? Que acho que é vinculada à Comunhão Espírita, salvo engano. Tem as igrejas evangélicas e as igrejas católicas que têm grandes projetos sociais de ajudar comunidades carentes, que as pessoas não ficam sabendo que existe. Você imagina se não tivesse esse pessoal, né, como É do vocês, caos. o caos que a gente não estaria vivendo. E às vezes vem uma legislação para atrapalhar tudo isso. sim, Por exemplo, um tempo trabalho atrás, escravo de criança, trabalho escravo de criança. que ela tá lavando, que foi o caso lá em Goiânia de uma creche nossa, ligada à nossa que foi fechada, eram 400 crianças. Elas tinham a função pedagógica de, assim que terminar de comer, lavar o próprio prato. Mas Sim. aquela forma pedagógica, não era lavar a mesa, era Uhum. dela pegar ali o... Uhum. É Fechar. um aprendizado, né? Meu pai Sim, colocava a gente para lavar a louça quando eu era criança. Não tem problema nenhum. É para ensinar que você tem que cuidar da tua casa, você mas tem que aprender a lavar uma louça. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai me botou para trocar o pneu do carro. O pneu não estava furado, estava estacionado na garagem. Ele falou, ele estava lá, eu estava lá, sem fazer nada. Ele falou, "Ó, vai lá trocar o pneu do carro." Eu falei, pai, mas o pneu não está furado. Ele falou, mas eu quero que você troque. E aí eu, com raiva, né? Falei, fui lá e troquei o pneu do carro. Era um Fusca. Difícil pra caramba trocar o pneu. Troquei, aí eu troquei. Agora volta o. Destroca, porque o original é aquele É, lá, esse outro é o Step. Aí fui lá e troquei. Aí ele ficou só olhando, e aí eu, tá bom. Aí terminei, aí ele falou, agora vem aqui. Trocou o pneu, não trocou? Troquei. Você já sabia trocar pneu? Já tinha trocado pneu? Eu falei, não, nunca tinha trocado pneu. Pois é, você não aprendeu a trocar o pneu? Aprendi. Um dia você não vai querer meu carro pra sair? Ele, vou querer. Então, se eu furar o pneu, como é que você vai fazer? agora já sabe. Naquela época nem tinha celular, não tinha essas. sim, Hoje, né, claro. você mandou uma mensagem ali, tem alguém te socorrendo. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, ele tem razão. E aí eu fiquei feliz, falei, pô, um dia ele vai me emprestar o carro. Os interesses. Mas É, só um adendo, quando você falou dessa questão da... a gente tem que recordar também da Umbanda e do Candomblé, que eles atendem um público em que normalmente as outras religiões preconizam, tem um preconceito. Os apenados e os penados,
eles só se sentem acolhidos nesse tipo de segmento religioso. Porque chega dentro de um centro espírita, ninguém sabendo ali, continua tratando bem, a partir do momento que descobre que o cara cometeu algum tipo de crime, começa pela própria pressão social a excluir essa pessoa. Isso eu estou falando uma realidade espírita que é muito caridosa. Uhum. E uma realidade que eles nos mostram é que eles querem às vezes ir para uma missa, alguma coisa, eles são expulsos. Querem ir para um culto, ninguém os aceita, entendeu? Então, assim, tem que ter um olhar mais cristão para as outras religiões, inclusive, isso é uma chamada dentro do grupo espírita, porque a gente tem que abraçar a todos. Não quer dizer que a gente tem que aceitar a tudo, desde que a pessoa se conduza da forma como aquela religião preconiza, perfeito, ele está dentro do esquema. Ele está querendo buscar Jesus ali, mas não fazer como muitos que nos buscam lá falam. Não, eles faltam é botar a gente para correr na porrada. Ficam gritando lá Jesus e não sei o que, pererê, e na hora de vir ajudar a gente, então é só esse adendo que eu queria colocar e dar os parabéns à Umbanda e ao Candomblé, porque eles acolhem e alguns frequentadores têm essa origem, né? Então a gente tem que dar os parabéns realmente, porque não é todo mundo que aceita, dentro da Sim. própria casa É porque religiosa. isso depende de quem está conduzindo aquele local, Isso, né? E a gente não pode generalizar nem para um lado nem para o outro. isso, Lá na igreja que eu congrego, uma igreja evangélica, tem um trabalho social sensacional das mulheres na colmeia, com as presas da colmeia, né? isso. Todo final de semana tem gente lá Tá. fazendo oração para as presas, fazendo atividades, levando o evangelho. Nos Natal também tem atividades, no Dia das Crianças para levar um presente para as Eu, mães darem para os seus filhos, porque eles vão visitar as presas lá na esse colmeia. caso, nós espíritas temos que tirar Nós começamos no passado, essas visitas, meu pai me exelia muito, mas aí começou a ter muito risco, já estava tendo muita rebelião. Mas vocês, protestantes, permaneceram com esse trabalho e isso é de tirar o chapéu, né? Não, É um e você trabalho, vê assim, fenomenal, que é atenção, eu importantíssimo. estou comentando isso porque você falou de não deixar as pessoas entrarem, mas quando as presas saem, quando elas têm elas vão à igreja, Sim. né? Assistir o culto, né? Receber uma oração. Então, isso é super importante, isso transforma a vida das pessoas. Jesus Quando as- andava no meio deles. Exato. Quando a pessoa entende e aceita Jesus, a chance da vida dela ser transformada é assim, absurda, Gigantesca. né? Mas, meus amigos, estamos chegando aqui no No final fim, no final da nossa conversa. A gente poderia ficar falando de casos aqui horas e horas. Posso só falar uma coisinha, então, antes de Cla- você concluir? Lógico, Eu fique à queria só vontade. falar um pouquinho mesmo, rapidamente, do Expresso, né? O Expresso, todo mundo já sabe, ele roda Aham. nas segundas e nas sextas. Precisamos, sim, de voluntários, tanto voluntários que ajudem materialmente e os voluntários que vão lá na ação. Uhum. Como o próprio Rudine falou, um dos maiores beneficiados é quem está fazendo o benefício, né? E não quem está recebendo. Então, que nos procurem, quem Uhum. quiser participar aí um horário, tá? da nossa ação, tanto na segunda como na sexta, é sempre das 19 às 22 horas, né? Uhum. E é um trabalho que ele também não se limita só a esses 2 dias, como a gente falou, nós fizemos a ação do cinema, fazemos ação com gestantes, né? Constantemente. No próximo mês aí, vamos fazer a doação de enxovais para as gestantes carentes, visitamos lares de idosos e várias outras atividades, É onde porque a gente sente a tem as necessidade. duas atividades fixas, segundas a sexta, e tem Isso, outras atividades pontuais que vão surgindo ali isso, onde a gente ao sente a longo do tempo. necessidade ali de auxiliar e tem a demanda e nós temos o material, Uhum. nós vamos. E quando não tem material, a gente busca, né? Tenta ir atrás. Sim. Então, quem puder nos ajudar aí com material, principalmente roupa masculina, né? E quem quiser No participar do diesel, faz um trabalho, Pix. participe conosco. É maravilhoso. Vai Legal. para fazer um Isso, teste. mas antes de encerrar, eu ia exatamente pedir para vocês falarem isso. Primeiro, onde as pessoas podem encontrar vocês? Se tem telefone, se tem Instagram, se Isso. tem site, Nós temos o Instagram, pode falar. Expresso Caridade, né? Ou então expressocaridade@gmail.com. E tem o nosso telefone, que é o meu telefone que está ali à frente, na página lá do Instagram. Tem na maioria das postagens, mas fica aqui o 61 9
9425-4833. Entre em contato e nós combinamos, a pessoa, vemos como vai se alinhar, né? Se a pessoa está interessada em participar, dou toda a orientação para fazer uma visita antes, para ver, de se vincular completamente, para ver se é aquilo que ela busca também, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa imagina uma coisa e chega lá é outra realidade para ela. E aqueles que querem doar, de preferência que essa doação tente chegar até nós. Porque muitas vezes a doação, dependendo da localidade, como eu já tive casos aí, de atravessar a cidade para buscar uma, não desfazendo, é mínimo, mas o custo para nós é muito alto. E nós que vivemos 100% de doação, nós temos uma dificuldade. Mas em alguns casos, quando é, por exemplo, do lado aqui de Itaguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, a gente consegue Tá buscar. mais fácil. Mas a gente pode alinhar, a pessoa pode combinar. Ou então, hoje tem uma facilidade aí, a pessoa, mesmo que esteja longe, eu pago ali um motor Uber ou um Uber, e ele vai entregar para nós. Eu dou o endereço certinho, dá o melhor local para entregar, ou na própria ação, no dia da ação. Nesses dois locais a pessoa vai encontrar, pode levar, que nós recebemos também no local. Legal. O que que é mais urgente lá, Rudino, de doação? Roupa masculina? Roupa masculina e o diesel. É muito pesado para nós, Sim. essa questão. Então, semanalmente, Tinha que arrumar um ônibus energia elétrica e solar para carregar. tô aceitando doações. Nós aceitamos doações. Que o diesel tá Ônibus bravo. novo, tudo. 2 km por litro Mas é quase pesado. todo ônibus é assim. Eu sei. Então, eu sei. Inclusive, se tiver um ônibus aquele de 3 portas maior, a gente consegue até dar mais banho. É porque a gente tem a limitação do espaço físico, ele é um ônibus que é grande, mas ao mesmo tempo, em vista dos modernos, ele é pequeno. Uhum. Então a gente tem essa limitação física de não poder dar mais banho, principalmente por conta do espaço físico, mas a situação atual é que a gente está sem roupa masculina. Então tem hora que o cara usa uma blusa feminina, uma calça feminina. Se não tem um negocinho, um auê, aí eles aceitam. Pode trazer roupa pra gente que a gente está precisando. Legal. Quer deixar alguma mensagem final para quem está assistindo, para quem assistiu? Deixa aí a Por mensagem favor. final. Você pode deixar a sua, deixa a sua, Vamos deixa a lá. minha. Agradeço imensamente, primeiro, a oportunidade de estar aqui com vocês, por Imagina. vocês terem a paciência, que já era para ter feito isso há uns dias atrás, né? Agradecer essa oportunidade e falar que o Expresso Caridade é um ônibus de amor, né? De ação, de amor, e que se a pessoa puder vir compor conosco a equipe, será muito bem-vindos. E agradecemos a todos que já contribuem conosco. Muitas instituições também têm nos ajudado. Outras instituições que fazem um trabalho semelhante ao nosso e ainda acaba nos auxiliando porque sabe da necessidade. Então a gente agradece a todos, um beijo no coração de cada um e que possamos olhar para todos os nossos irmãos em situação de rua e de vulnerabilidade e ver no que a gente pode auxiliar, nem que for um aperto de mão, um abraço, mas a gente pode ajudar. A caridade, ela não se limita somente ao material, né? Tem muito mais que a gente pode fazer. A escutativa é a mais importante nesse trabalho, muitas vezes. E é isso que eu teria para Eles falar. choram, desabam, Obrigado. Quer deixar uma mensagem, com Rudino? certeza. Por favor. Agradecer toda a equipe aqui do Imagina. podcast pela essa oportunidade de falar de um trabalho de Jesus como esse e falar para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, que qualquer situação que você estiver passando, isso eu aprendi com o Chico, que tudo passa. E uma melhor forma de passar é você se ligando a Jesus através da prática de caridade. Nós temos vários casos de pessoas que se ligaram ao trabalho e curaram a depressão. Então, você quer curar sua depressão? Procura sua religião mais afim. Vai ajudar o próximo. Vai transformar sua vida, os seus familiares. Tudo muda quando você faz o bem. Vale a pena sempre fazer o bem e principalmente falar de Jesus, porque Jesus liberta os corações. Sem dúvida. É bom fazer o bem, né? E todo bairro tem algum local, alguma Sim, instituição sim. para fazer, para você Tem. ajudar como voluntário, fazer alguma doação, seja de roupa, seja de comida, seja de dinheiro para o diesel, enfim. Se todo mundo se unir, cada um der um pouquinho, a gente consegue ir transformando a vida Não das vai vir um pessoas. Salvador como Jesus de novo. É o trabalho nosso no dia a dia É o para trabalho diário transformar. do indivíduo, como você bem Isso. falou, é o indivíduo que muda a coletividade, não o inverso.
Não adianta querer forçar essa barra de que é o coletivo que vai Não. decidir as coisas, não é. É a decisão individual de cada um de transformar a sua vida e a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Eu agradeço muito a vinda de vocês, fico muito feliz com a presença aqui, de poder divulgar Agradeço. esse trabalho. E como eu disse, eu acho que não há acaso, e a gente se Foi. encontrou na rua, eu divulgando aqui o podcast. Aí você comentou, eu falei, vamos lá então. E depois passou um tempo, a gente convidou, uma primeira vez não deu certo, mas agora deu certo de vocês virem, graças a Deus. E fico muito grato de vocês terem aceitado contar essa história aqui. E fico feliz de saber que tem essas coisas acontecendo, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui do podcast, eu imaginava que ia ser outra coisa. E quando eu comecei a gravar as histórias, eu vi que, cara, é tudo sobre as pessoas, tudo sobre o ser humano, né? Os negócios, as ações de caridade, a música, tudo envolve a história de alguém, né? E é muito legal contar a história das pessoas, porque quase que todo mundo tem uma grande história de superação, tem alguma história bonita na vida, tem uma história de ajuda do próximo. Às vezes ele não teve uma superação pessoal, mas ajudou alguém a ter uma superação pessoal. E isso que é a humanidade, né? É você estar conectado e estar ajudando ali as pessoas, retribuindo aquilo que você conquistou na tua vida. Isso é o que vai transformar a nossa cidade, o nosso país e a nossa humanidade. Então, eu fico muito honrado e feliz de tê-los aqui, muito grato mesmo pela vinda. E só afirmar que isso que você está fazendo por nós também, e pelo Expresso, isso é uma caridade, que para nós é muito importante, que você está mostrando um trabalho que a gente faz e incentiva outras pessoas, né, a fazer e conhecerem um trabalho tão bacana como este, e que o seu trabalho aqui para nós, essa lei também é uma caridade imensa conosco. Isso. É Porque, Imagina. com certeza, se atingir um coração que traga alguma coisa que vai servir a alguém, já venceu uma batalha. Com certeza. Então, para nós isso aí tudo é importante, né? Não podemos dispensar nada. Esse tempo aqui, ó, de mais de 1 hora que você ficou com a gente, eu fico muito agradecido aí. Nós que Acho que tem 2 agradecemos. horas Eu já, acho né? que tem 2 horas também. Acho que deu 2 horas. Agradeço demais, porque é difícil encontrar pessoas que disponibilizam um ambiente como esse, as pessoas que estão aqui no final de um dia de batalha para estar nos ouvindo, né? E agradecemos também, por exemplo, tem academias aí, você falou, um local para receber a doação. Tem muitas academias, tem muitos locais aí que tem as caixinhas, Sim, não só nossa, como de outras, né? Os sim. shoppings que nos doam material também, que recolhe, doam. Então, E agradecer essa toda época essa que vai turma. começar o frio, né? Muita doação de cobertor, de Sim, agasalho para o e tem pessoal morador de muitas rua. instituições que trabalham em conjunto conosco. Amanhã mesmo nós temos uma boa ação lá na Ceilândia, segunda-feira vai ter outra, com apoio de uma outra instituição, né? Que vai estar nos auxiliando ali, a Liga do Bem. Eles Legal. vão estar, olha que fantástico, eles vão levar amanhã eh, esteira térmicas feita de caixinha de leite. Então, as pessoas pegam, bebem o leite, descarta ali, Uhum. hoje doam para eles, eles cortam ali as coisas, faz as esteiras e estão levando esteiras e levando Uma cobertores. manta térmica, É né? uma Uma manta manta térmica. térmica. Isso. Entendi, legal. Então, está levando a manta térmica, estão levando os cobertores, que são peças que, para nós, hoje a demanda é grande, que nós não temos como esse custo, né? Como marcar. Então, eles estão entrando com essa parte e a gente entrando com a outra. E a união das duas vão fazer uma boa ação amanhã e segunda-feira. Então, a gente Pô, agradece a todo mundo. E isso aqui que você fez para nós essa noite. imagina, cara, eu que agradeço. Bacana. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aí se você já conhecia o Expresso Caridade ou se você conheceu agora, se você quer participar como voluntário. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio todas as informações do Expresso Caridade, as redes sociais, o telefone que o William deixou aqui para você consultar e poder encontrá-los e aí fazer a sua caridade, a sua doação, seja como voluntário, seja com um cobertor, uma roupa, qualquer coisa que você possa ajudar. Toda ajuda é bem-vinda e super importante. Nos vemos no próximo episódio. Muito grato.